Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 341. O bisturi de chakra era extremamente eficaz contra especialistas em taijutsu. Foi por isso que Kazuyama recomendou que Rin aprendesse. Isso poderia ajudá-la a se proteger, auxiliar seus companheiros de equipe e derrotar inimigos. Agora, empunhando seu bisturi contra Might Guy, ela estava dominando completamente a luta. Bastava olhar para Guy, cuja mão direita pendia inerte ao lado do corpo. O movimento em falso e seus músculos seriam cortados. Sua mão direita já estava inutilizável. Droga, essa técnica me atrapalha demais. Preciso me esquivar. Diante do ataque implacável de Rin, Guy entrou em pânico. Assim que Rin brandiu seu bisturi de chakra mais uma vez, Guy rugiu de repente. 8 portões internos. Primeiro portão, abra-se. Uma onda de chakra explodiu dele. Sua velocidade disparou e ele desviou do ataque de Rin num instante. Rin ficou momentaneamente surpresa. Ela não esperava que Guy tivesse tanto poder explosivo, mas rapidamente recuperou a compostura e preparou seu próximo ataque. Guy deu um sorriso. Rin, você acha que pode me derrotar assim? Minha juventude não será destruída tão facilmente. Os espectadores ao redor da arena ficaram atônitos, com exceção de Might Dui, que permaneceu à distância, sorrindo orgulhosamente. Guy, queime sua juventude. Mostre a todo seu esforço e sua força. Mas ninguém prestou muita atenção ao rugido de Dui, todos os olhares estavam fixos em Guy. Kinjutsu, 8 portões internos. Kakashi, nunca subestime ninguém, disse Kazuyama, quebrando o choque de Kakashi. Mesmo que Guy só conheça taijutsu, com esse Kinjutsu, ele pode derrotar qualquer um. Ao ouvir isso, Kakashi assentiu silenciosamente, embora ainda não tivesse dado muita importância ao assunto. Se é só isso que ele tem, não tenho medo. Minha técnica corporal relâmpago já avançou para o próximo nível. Estou completamente. 8 portões internos. Segundo portão, portão da cura, abra-se. 8 portões internos. Terceiro portão, portão da vida, abra-se. Com 3 portões abertos em sequência, a pele de Guy ficou vermelha, e a aura de chakra aterrorizante chegou a agitar o ar ao seu redor. Kazuyama sentiu silenciosamente para si mesmo. Com base em suas observações, o limite de Guy no momento era de 3 portões. Os 3 primeiros portões eram relativamente mais fáceis de controlar e não exigiam muito esforço do corpo, mas Guy ainda era muito jovem? Abrir 3 portões já era o seu limite. Kakashi, o que você estava tentando dizer agora há pouco? Nada, sensei, você e meu pai estavam certos. Ele é um oponente digno. Não vou mais subestimá-lo. O que mais Kakashi poderia dizer? Após abrir 3 portões, Guy emanava uma pressão avassaladora. Até mesmo Kakashi teve que admitir. Contra um Guy como esse, não tinha certeza se conseguiria vencer. Em meio aos olhares atônitos da multidão, Guy lançou-se para frente, correndo em direção a Rin. Sua figura se transformou num clarão verde, uma imagem residual criada pelo movimento a velocidades incríveis. Rin brandiu seu bisturi de chakra em defesa própria, mas Guy contorceu o corpo numa trajetória bizarra e atravessou suas defesas. Dando um salto alto no ar, ele girou e chutou em direção a Rin. Rin não conseguiu se esquivar a tempo e foi arremessada a vários metros de distância. A velocidade de Guy era tão grande que ela mal teve tempo de reagir. Desculpe, Rin. Eu venci esta batalha. Guy ignorou os danos causados pelos 8 portões internos com a voz repleta de espírito heróico. Ele se preparou para atacar novamente, movendo-se tão rápido quanto um raio. De jeito nenhum, Guy. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Quando Guy estava prestes a alcançar Rin, uma enorme bola de fogo surgiu pela lateral, cortando seu caminho. Guy parou imediatamente e recuou alguns passos para criar distância entre eles. A bola de fogo passou rugindo. Obito tinha vindo em auxílio de Rin. Naquele momento, Obito parecia um pouco desarrumado, mas estava cheio de espírito de luta. Seus oponentes Ebisu e Gema já haviam perdido a capacidade de continuar lutando. Ah, não consegui romper a barreira? Sem problema, Ebisu, Gema. Vejam como vou virar o jogo. A derrota de seus companheiros de equipe não abalou o ânimo de Guy. Pelo contrário, só aumentou sua vontade de lutar ainda mais. Mas então, Obito sorriu de repente. Os espectadores ficaram intrigados com seu sorriso estranho, e no instante seguinte, toda a arena irrompeu em alvoroço. Liberação da terra. Técnica de se esconder como uma toupeira. Com a ativação da técnica, Obito desapareceu no chão, deixando apenas Rin em pé na plataforma. Não sei que técnica era aquela, disse Rin com uma expressão séria, mas nosso sensei nos ensinou. Quanto mais poderosa a técnica, maior o risco e menor a sua duração. A partir de agora, só nos defenderemos até você se esgotar. O chakra azul ao redor das mãos de Rin mudou para verde, não fluindo mais para fora, mas fortalecendo seu corpo internamente. A técnica da palma mística, o ninjutsu de cura. Ficou claro que Rin não planejava mais revidar. Ela havia mudado de uma postura ofensiva para uma defensiva. O que antes era uma batalha de 2 contra 1 agora se mostrava estranhamente passivo. As palavras de Rin fizeram com que os espectadores de Konoha voltassem seus olhares para Kazuyama. Ele ficou ali parado com um sorriso de satisfação, claramente orgulhoso da decisão de seu discípulo. Kakashi tentou se afastar, mas Kazuyama o agarrou com firmeza. Onde você está indo? Há algum problema com as minhas táticas? Se pudermos vencer, lutamos. Se não pudermos, fugimos. Se o inimigo atacar, defendemos. Quando o inimigo recua, nós avançamos. Quando eles resistem, nós os hostilizamos. Quando eles se cansam, nós atacamos. Quando eles fogem, nós os perseguimos. O que você está olhando? Minhas táticas são as melhores. Aprenda-as bem. Kazuyama não se deixou abalar pelos olhares, nem um pouco. Ele continuava a pregar em voz alta seu caminho da sobrevivência. Ao ouvi-lo, muitas pessoas ficaram sem palavras. Será mesmo necessário justificar tamanha falta de vergonha com tanta convicção? Ainda assim, alguns acharam que ele tinha razão. Contra um adversário mais forte, poupar energia e esperar por uma oportunidade foi uma jogada inteligente. Nessa altura, a batalha já estava terminada em tudo, menos no nome. Guy compreendeu claramente a sua situação. Se Rin e Obito o atacassem com tudo que tinham, ele ainda poderia ter uma chance. Mas agora Obito havia desaparecido, e mesmo que se transformasse em uma máquina perfuradora, não havia como desenterrá-lo a tempo. Droga! As táticas do professor Kazuyama são muito ardilosas. Admito a derrota. Guy dispersou o chakra dos 8 portões internos, olhando para Kazuyama com uma expressão de total relutância, enquanto este último ria maliciosamente. Jin. O anfitrião treinou com sucesso 2 discípulos que vislumbraram o caminho do cão. O sistema está muito satisfeito. Esperamos que o anfitrião continue a trabalhar arduamente e a propagar o espírito do caminho da sobrevivência. Jin. Recompensa especial.
Capítulo 342. Jin. Recompensa especial. Técnica de substituição corporal, estilo Orochimaru. O quê? Técnica de substituição corporal ao estilo Orochimaru? Caramba, Kazuyama ficou estupefato. Ele realmente não estava preparado para isso. A técnica de substituição corporal ao estilo Orochimaru permite ao usuário se desvencilhar de seu corpo externo como a pele de uma cobra e se transferir para fora pela boca. Essa técnica não requer selos de mão nem preparação prévia. Mesmo que o usuário já esteja sob ataque, ele ainda pode usá-la para se esquivar de danos, incluindo o Amaterasu. Mas ele realmente não queria essa técnica. Não é que a técnica fosse inútil, ele simplesmente não conseguia dominá-la. Mesmo que ele não precisasse se cuspir fisicamente, todo aquele resíduo viscoso ia completamente contra o senso estético de Kazuyama. Mais importante ainda, a técnica não era perfeita. Embora pudesse defender contra a maioria dos tipos de dano, sua principal falha era óbvia. Qualquer um que não fosse Orochimaru, ao usá-la, consumiria uma quantidade enorme de chakra. Afinal, Orochimaru desenvolveu com base em seu próprio corpo. Como outros poderiam dominá-lo perfeitamente? Na história original, até Sasuke usou essa técnica para neutralizar o Amaterasu, mas o consumo de chakra era evidente. Se pudesse escolher, Kazuyama certamente não gostaria de aprender essa técnica. Ao ver a nova adição ao seu painel, Kazuyama sentiu-se um pouco triste. Ele não conseguia deixar de se preocupar. Será que um dia ele acabaria se tornando o segundo Orochimaru? Nome: Kazuyama Gekko. Identidade: Jinchuriki dos 7 Caudas, Jounin de Konoha, chefe do clã Gekko. Kekkei Genkai. Fuga transparente, liberação de cristal. Proficiência em ninjutsu. Liberação de fogo, liberação de água, liberação de vento, liberação de terra, técnica de invocação, Fuinjutsu, arte ninja serpente, Taijutsu, Kinjutsu, Senjutsu da caverna Ryushi, único, besta com cauda, Shomei de 7 caudas, afinidade 100%, progresso da transformação em besta com cauda, 100%, Bijudama dominada, progresso de otimização 50%, habilidade especial, manuseio bomba comprimida, sincronização da transformação da besta com cauda, consumo de chakra reduzido em 10%, atributos básicos, força 77, velocidade 85, chakra 96, constituição 92, Taijutsu 74, Genjutsu 84, Fuinjutsu 84, resistência, 6 caminhos de resistência 20%, amplificação de ninjutsu, 25, aprimorando o poder do ninjutsu e a transformação da natureza. Kazuyama ficou sem palavras. Será que ele andava desbloqueando o ninjutsu com muita frequência ultimamente? Técnica de telescópio. Enxaqueca lancinante. Técnica de substituição corporal ao estilo Orochimaru. Nesse ritmo, talvez ele acabe se tornando um mestre ninjutsu algum dia? Assim que ele estava perdido em pensamentos, a notificação do sistema apareceu novamente. Jin. O anfitrião iniciou sua jornada para se tornar um professor renomado. Continue se esforçando para treinar mais alunos excepcionais. O sistema concederá novas recompensas com base no nível de habilidades de sobrevivência dos alunos. Ótimo. Agora Kazuyama realmente sentia que estava num caminho sem volta. Formar alunos para serem especialistas em sobrevivência? Vamos lá, quem tinha tanto tempo livre assim? Ele já estava exausto de lidar com 4 discípulos. A batalha terminou. Obito reapareceu no palco da arena, exibindo um sorriso presunçoso que fez Gai sentir uma vontade enorme de chutá-lo. A partida final estava prestes a começar. A competição por equipes não tinha como objetivo a classificação, mas sim avaliar a coesão do time. Desde que atendessem aos padrões dos examinadores, eles poderiam ser aprovados. É claro que o time vencedor tinha uma chance maior de passar a bola. Yujito, seguida por suas 2 pequenas companheiras de equipe, subiu ao palco. Ela lançou um olhar provocativo para Rin e Obito. Ela sabia exatamente quem eles eram, mais discípulos daquele sensei idiota. Essa batalha foi praticamente uma guerra civil interna entre os alunos de Kazuyama. Saiam do palco vocês dois. Não fiquem no meu caminho. No momento em que a batalha começou, Yujito chutou suas 2 companheiras de equipe para fora dos limites do campo. Suas ações deixaram toda a plateia atônita. Apenas Kazuyama e Konan balançaram a cabeça em silêncio. Eles compreendiam bem o orgulho de Yujito. Ela queria derrotar seus oponentes através da força bruta para provar seu valor. Depois de se conter por tanto tempo, era hora de liberar sua força. Rin e Obito trocaram olhares, percebendo a determinação de Yujito. A batalha começou. Obito avançou em direção a Yujito a uma velocidade estonteante. Yujito deu um sorriso frio, cruzando os braços em frente ao peito. Garras afiadas brotaram de suas mãos, e sua aura atingiu o ápice instantaneamente. O confronto violento entre eles irrompeu. Yujito lidou habilmente com os ataques de Obito em curta distância. Obito, tendo ativado seu Sharingan, respondeu aos golpes dela sem que nenhum dos dois cedesse um centímetro sequer. À medida que a batalha atingia o auge, diversas figuras surgiram repentinamente ao redor da arena, dirigindo-se diretamente para o Hokage Hiruzen Sarutobi. Ao vê-los, o ninja de Konoha imediatamente franziu a testa. A expressão de Sarutobi mudou de um sorriso gentil para uma seriedade severa. Minato, Fugaku e Ashi, vocês são os responsáveis pelo exame aqui. Kazuyama Gekko, Nara Shikaku, venham comigo. Ótimo. Temos problemas. Kazuyama balançou a cabeça em sinal de impotência e, em seguida, teletransportou-se para longe usando a técnica do deus voador do trovão. Ele sabia muito bem. As informações que estavam chegando tinham a ver com a guerra. A partida repentina do Hokage também deixou os Jounin visitantes de outras aldeias com um semblante franzido. Eles não eram tolos. Em um momento como esse, havia apenas uma coisa séria o suficiente para afastar o Hokage. Guerra. Edifício Hokage, sala de conferências. Hiruzen sentou-se à cabeceira da mesa com o rosto sombrio. Os assentos abaixo dele já estavam ocupados por ninjas veteranos. Últimas informações. Iwagakuri lançou mais um ataque na fronteira. As forças de ataque são lideradas pelo filho de Onoki, Kitsushi, com a presença tanto do Jinchuriki de 4 caudas quanto do de 5 caudas. Todas as forças de Iwagakuri entraram na Terra da Grama e estão avançando em direção à nossa fronteira com a Terra do Fogo. Ao mesmo tempo, também a movimentação vinda de Kirigakuri. O inimigo agiu rapidamente, escolhendo o momento dos exames Chunin para atacar. Shikaku, qual a sua opinião?
Shikaku olhou ao redor da sala e então fez sua avaliação. Iwagakure está apostando tudo. Enfrentar duas bestas com cauda simultaneamente coloca uma pressão imensa sobre nós. Sem como para pressioná-las, Iwagakure está usando tudo que tem contra nós. Recomendo que organizemos rapidamente um contra-ataque e cortemos suas rotas de suprimento. Ao ouvir isso, a sobrancelha de Kazuyama se contraiu. Ele teve um mau pressentimento, mas hesitou em falar. As palavras seguintes confirmaram sua suspeita e sua dor de cabeça. A ponte Kanabi é a principal rota de abastecimento de Iwagakure. Se a destruirmos, será extremamente difícil para eles invadirem nosso território. Capítulo 343. O nome familiar fez Kazuyama esboçar um sorriso. Nara Shikaku percebeu o pequeno movimento e, um pouco intrigado, perguntou imediatamente. O que foi, Kazuyama? Você tem uma ideia melhor? Ou será que estou simplificando demais as coisas? É verdade, como especialista em inteligência no campo de batalha, você deve ter uma visão melhor. Vamos, conte-nos. O tom sincero de Shikaku deixou Kazuyama atônito. Que diabos? Um especialista em inteligência? O Jiraiya não deveria ser o especialista em inteligência de Konoha? De fato, Kazuyama tem tido um desempenho excepcional no campo de batalha recentemente. Suas habilidades de coleta e transmissão de informações são extraordinárias. A estratégia de Shikaku é sólida, mas claramente há coisas que deixamos passar. Kazuyama, compartilhe suas ideias. Omura Mitokado ajeitou os óculos, lançando-lhe um olhar cheio de expectativa. O Tatani Koharu e os outros ao redor também assentiram em concordância. Até mesmo Danzou Shimura permaneceu em silêncio, embora seu olhar estivesse fixo em Kazuyama, claramente aguardando sua resposta. Kazuyama, por que diabos eu fiz essa careta? Bem feito para mim. E agora? A batalha da Ponte Kanabi é inevitável. Como diabos ele vai contornar isso? Espere um minuto. Algo parece estranho. A situação agora não parece tão ruim quanto era na história original. Konoha não está indo tão mal assim, né? Não são apenas o 4 caudas e os 5 caudas que estão avançando? Para Konoha atual, isso não deve ser um grande problema. Quero dizer, Shikaku, você tem toda a razão. Mas a nossa situação não é tão ruim assim, é? Guerra em todas as frentes? De jeito nenhum. Como isso Nagakure nem sequer tem mais forças para travar uma guerra. Só Iwa e Kirigakure ainda são capazes. 1 contra 4 e 1 contra 2 é uma diferença enorme. E são só o 4 caudas e os 5 caudas, certo? Temos o Sannin. Quem é maior que o sapo do Jiraiya? Quem é mais forte que a lesma da Tsunade? Quem é mais sorrateiro que o manda do meu sensei Orochimaru? Puxa vida, toda aquela sequência de comentários arrastou o trio Sannin inteiro para a confusão. Mas ele não estava errado. O sapo era de fato enorme, a lesma praticamente indestrutível e manda, sem dúvida, tão suspeita quanto possível. É claro que se os Sannin estivessem presentes, mesmo com 10 vezes mais coragem, não teriam ousado dizer nada daquilo. Após ouvir as palavras de Kazuyama, Shikaku ficou em silêncio. Com um QI acima de 200, ele percebeu isso imediatamente. Ele de fato havia caído em uma armadilha mental. Desde o início da guerra, Konoha sempre estivera na defensiva. Mas como Kazuyama salientou, a situação havia mudado completamente, já não era tão urgente. Você tem razão. Eu interpretei mal a situação. Como era de se esperar de um especialista em inteligência. Aprendi algo hoje. Nesse ponto, Shikaku já era o herdeiro do comando do clã Nara, participando da reunião no lugar do chefe atual. Seu status era claro. Os outros também acenaram com a cabeça na direção de Kazuyama em sinal de reconhecimento. Então, o que você acha que devemos fazer a seguir? Deveríamos lançar uma ofensiva contra Iwa e Kirigakure, ou permanecer na defensiva? Outra grande questão lhe foi lançada, e Kazuyama sentiu como se 1000 cavalos selvagens estivessem debandando em sua mente. Por que estão me perguntando isso? Na cabeceira da mesa, Hiruzen Sarutobi sorriu enquanto acariciava a barba, com os olhos fixos carinhosamente em Kazuyama. Ele estava ficando cada vez mais satisfeito. Este era de fato seu orgulhoso grande discípulo. Nossa força de combate atual é suficiente para lidar com os ataques de Iwagakure e Kirigakure. Revoguem Jiraiya e Orochimaru imediatamente e preparem todos para a batalha, concentrando-se primeiro em Iwagakure. Mas Shikaku tem razão. Para que a guerra termine mais cedo, a ponte Kanabi precisa ser cortada. No entanto, esta missão é muito difícil. Por isso vamos analisar a situação primeiro antes de selecionar as pessoas para a missão. Todos os presentes assentiram novamente e começaram a analisar a situação. Kazuyama sentiu um alívio imediato. Não pergunte mais nada a ele, você vai acabar cansando. Quem iria querer deixá-lo impune? É fácil para você dizer isso, mas é extremamente difícil obter informações durante uma batalha. Já que Kazuyama é um especialista em inteligência, ele deveria ser o responsável por coletar as informações. Precisamos investigar a proporção de força de combate de Iwa e a localização dos Jinchuriki o mais rápido possível. Os olhos de Kazuyama estavam fixos em Danzou. Se seus olhos pudessem se transformar em facas, ele tinha certeza de que Danzou já estaria crivado de buracos. Mas quem era Danzou? Ele era a pessoa mais insensível de Konoha. Danzou parecia alheio ao olhar feroz e disse com a maior seriedade. Esta é uma questão de vida ou morte para a vila. Como ninja de Konoha, você não gostaria de recuar, gostaria? Kazuyama zombou. Danzou, isso parece bom, mas por que você não vai coletar informações por conta própria? A expressão de Danzou não mudou em nada enquanto ele dizia. O quê? Você, Kazuyama, é um especialista em inteligência reconhecido. A guerra precisa de você, e você quer se esquivar da sua responsabilidade? Nesse momento, Hiruzen Sarutobi se pronunciou. Danzou, não podemos tomar uma decisão precipitada. Kazuyama acabou de nos dar muitos conselhos úteis sobre a situação da batalha. Se o enviarmos para coletar informações, isso prejudicará nossos planos na retaguarda. Danzou queria argumentar, mas Hiruzen acenou com a mão. Está decidido. Encontraremos outra pessoa para coletar informações. Afinal, mesmo que a guerra já tenha começado, ainda temos bastante tempo. Onoki não ousaria invadir a Terra do Fogo e, além disso, ainda temos tropas estacionadas na fronteira. É perfeitamente possível atrasar o avanço deles. Conforme o combinado com Okage, Kazuyama permaneceu em segurança na vila. Afinal, ele havia dito ao Okage que desejava ficar na vila por um tempo.
Ele estava cansado, era jovem e precisava descansar. Ele tinha acabado de se casar. Precisava de muito tempo para descansar. Deixem que os outros jovens vão para a guerra. Ao cair da noite, a reunião e a competição haviam terminado. A competição por equipes terminou com Yujito como vencedor. De volta para casa, Ebizami estava cuidando dos ferimentos de Ebizu, que fazia caretas de dor. Pakura estava contando a Kazuyama sobre a batalha. A combinação de Rin e Obito não foi páreo para Yujito, cujo espírito de luta, velocidade e reflexos eram muito superiores. Até Pakura teve que admitir isso. Kazuyama apenas sorriu com isso. Está tudo bem. Ficamos em segundo lugar na competição por equipes, e Rin e Obito se saíram bem o suficiente para se tornarem Chunin. Ninguém vai dizer que eles não são qualificados. Quanto a Yujito, toda a vila tem seus gênios. Você não era o gênio de Tsunagakure antigamente? Acho que Yujito também ficará em primeiro lugar na competição individual de amanhã. Capítulo 344. No dia seguinte, Kazuyama não compareceu à competição. Ele havia sido convocado pelo Okage no início da manhã, juntamente com muitos outros. No centro de informações, Kazuyama ficou estupefato com a montanha de pergaminhos empilhados à sua frente. Ele olhou para trás e viu Hiruzen Sarutobi atrás dele. Senhor Okage, este trabalho não deveria ser feito por outra pessoa? O que é tudo isso? Hiruzen olhou para ele com um sorriso irônico e deu uma tragada satisfeita em seu cigarro. Kazuyama, como especialista em inteligência reconhecido da aldeia, você deve estar familiarizado com o trabalho de inteligência. Esses são todos relatórios enviados pela elite da aldeia. Já que você não precisa ir ao campo de batalha, nada mais justo do que você e sua equipe lidarem com eles. Este é o centro de inteligência da aldeia. De agora em diante, este será o seu escritório. Que tal? Estou sendo gentil com você, não estou? Kazuyama ficou completamente perplexo. Que tipo de trabalho era esse? Centro de inteligência? Ao olhar para a pilha imponente de pergaminhos, sentiu a cabeça girar. Então ele percebeu o sorriso malicioso no canto da boca de Hiruzen. Como ele não percebeu que o velho o havia enganado? Para o próprio bem dele? Ah, claro, isso foi claramente vingança. Vingança pelo incidente da bola de cristal. Esse velho era realmente malvado. Lord Okage, tem alguma outra opção? Acho que esse tipo de trabalho que exige muito do cérebro combina mais com o Shikaku. Não combina muito comigo, né? E se eu fizer algo errado? Seria um desastre para a aldeia. Hiruzen balançou a cabeça, reprimindo o riso que borbulhava em seu peito. Essa era uma posição que ele havia preparado especialmente para Kazuyama. Esse pirralho teve a audácia de roubar a bola de cristal dele. Ele achou que um tigre velho ia ficar quieto? Se ele não lhe desse uma lição, esse pirralho jamais saberia quem era o verdadeiro chefe ninja. Hiruzen soltou lentamente uma argola de fumaça e disse: Você não tem outra escolha. Este é o trabalho que selecionei cuidadosamente para você. Kazuyama suspirou, impotente e resignado, caminhou em direção à montanha de pergaminhos. No momento em que estava prestes a abrir o primeiro pergaminho, uma comoção repentina irrompeu do lado de fora da porta. Shikaku entrou apressadamente com uma expressão séria enquanto relatava tudo a Hiruzen. Lord Okage. As últimas informações da linha de frente indicam que o 4 Caudas e os 5 Caudas apareceram simultaneamente na fronteira entre a Terra da Grama e a Terra do Fogo. Elas já forçaram nossas tropas de fronteira a recuar. Além disso, segundo relatos, o clã Kamizuru de Wagakure lançou um ataque em grande escala. Kazuyama já teve encontros anteriores com o clã Kamizuru. Preciso da ajuda dele para elaborar uma estratégia. Ao ouvir a menção do clã Kamizuru, Hiruzen franziu a testa. Este clã de usuários de insetos era tão renomado quanto o clã Aburami e havia demonstrado uma força impressionante em batalhas anteriores. Qual é a dimensão da escala? É difícil estimar, respondeu Shikaku. Mas com base nas informações que recebemos, todo o clã foi mobilizado, e as abelhas que estão usando desta vez estão envenenadas. Tóxico. Hiruzen não apenas franziu a testa, como até mesmo o rosto de Kazuyama escureceu. O clã Kamizuru era hábil no controle de abelhas, mas a toxicidade de suas abelhas sempre fora insignificante. E agora, estavam trazendo veneno para a luta. Definitivamente, algo incomum estava acontecendo. Kazuyama, você já lutou contra o clã Kamizuru antes. As abelhas deles são altamente venenosas? Kazuyama balançou a cabeça. Seja no campo de batalha ou na terra, ele nunca tinha visto o clã Kamizuru usar abelhas envenenadas. Algo deve ter acontecido. E quanto ao clã Aburami? Já foram eliminados? Diante da pergunta do Okage, Shikaku assentiu. Desde o término da reunião de ontem, ele já havia começado os preparativos. Assim que recebeu o relatório da linha de frente, enviou o clã Aburami para se preparar. Kazuyama, seu trabalho está suspenso por enquanto. Vá com Shikaku. Como os assuntos de guerra eram prioridade, Kazuyama escapou sem problemas daquele escritório infernal. Assim que saiu, sentiu uma onda de alívio o invadir. Ele olhou para Shikaku com um olhar cheio de gratidão. Shikaku, você é como um segundo pai para mim. Se precisar da minha ajuda no futuro, é só dizer. Não posso prometer que serei de muita ajuda, mas com certeza vou te ouvir. Shikaku, qual a diferença entre isso e não dizer nada? Não fui eu quem disse isso. Foi o Suzaku quem falou. Ele também trabalha no departamento de operações. Se você quer agradecer a alguém, agradeça a ele. Kazuyama anotou mentalmente para se lembrar de Suzaku Nara, pensando que um dia encontraria uma maneira de se vingar dele. Não, de retribuir o favor. Haha, entendi. Então não preciso ir com você, né? Acho que meu sensei teria uma ideia melhor de como lidar com as abelhas. Vou perguntar a ele. Shikaku refletiu sobre isso e concordou que ele estava certo. Orochimaru era especialista em lidar com tais assuntos, e como pesquisador da aldeia, ele poderia de fato ter uma solução. O que ele não sabia era que Kazuyama não tinha nenhuma intenção de ajudar o clã Kamizuru. Ele estava simplesmente indo para Orochimaru para evitar o trabalho. Com isso, Kazuyama usou a técnica do deus voador do trovão e desapareceu no mesmo instante. Ao chegar ao instituto de pesquisa, foi recebido pela atmosfera estranha e familiar. Kazuyama não se sentiu desconfortável em nenhum momento, pelo contrário, achou o ambiente confortável. Talvez fosse a influência da caverna Ryushi, mas ele havia desenvolvido uma predileção por ambientes escuros. Sensei. Ao ouvir o chamado de seu discípulo, Orochimaru saiu lentamente da sala de pesquisa, com um sorriso travesso curvando os cantos de sua boca. O clã Kamizuru? Sim, você já ouviu falar? Claro. Mas abelhas de repente se tornarem venenosas? Isso não é normal. Orochimaru pegou uma garrafa de um armário próximo. Dentro havia um enxame de abelhas.
Kazuyama reconheceu-as imediatamente como as mesmas abelhas controladas pelo clã Kamizuru. Ele não esperava que seu sensei tivesse sequer isso. A guerra começou. Kazuyama, não me resta muito tempo. Um raro indício de impotência surgiu na voz de Orochimaru. Na verdade, a única razão pela qual ele ainda podia permanecer na aldeia era porque a guerra estava em curso. Agora que a guerra havia recomeçado, assim que terminasse, chegaria a hora do acerto de contas. Sensei, a rota de fuga está pronta. A Ilha da Tartaruga já chegou ao Mar do Norte. Mesmo que você seja o alvo, pode escapar imediatamente. Não há motivo para preocupação. Orochimaru assentiu com a cabeça, sem demonstrar qualquer dúvida sobre o plano de fuga que seu discípulo havia elaborado. Em vez disso, um traço de expectativa surgiu em seu rosto. Você conhece as pessoas de Takigakuri? Sim, alguns de Amegakuri também estavam do nosso lado antes. Agora que o chefe da vila morreu, acho que é hora de trazer Takigakuri para o nosso lado também. Kazuyama ainda confiava muito em Orochimaru. Afinal, o relacionamento deles havia sido construído aos poucos, tornando-se extremamente próximo. Capítulo 345. Hehehe, exatamente como eu pensava. O Jounin que lidera o time de Takigakuri e aquele garoto chamado Yujito são ambos do seu povo. Embora você tenha escondido bem, Kazuyama, não me subestime. Orochimaru deu uma risadinha no meio da frase, com a voz carregada de arrogância. Era natural. Afinal, Orochimaru era um dos principais pilares de Konoha e um dos maiores especialistas científicos. Ninguém ousaria criticá-lo por ser um pouco arrogante. Antes de Namikaze Minato surgir como o escolhido, Orochimaru era o melhor candidato para suceder o Hokage. Ah, devo dizer, sensei, suas habilidades de observação são impressionantes. Como você descobriu? Eu me disfarcei muito bem, não é? Apesar de ter sido descoberto, Kazuyama não estava nem um pouco preocupado. Se fosse algo sério, a Anbu já estaria interrogando. Ele agiu com cautela. Mesmo assim, estava curioso. Achava que tinha apagado seus rastros suficientemente bem. Hehehe, há alguns dias, eu pressenti que uma guerra estava prestes a começar. Instalei vários sentinelas secretos ao redor da vila. Quando você decolou com aqueles dois, por acaso pousou bem dentro da minha área de vigilância. Como eu sabia? Foi assim. Enquanto Orochimaru falava, ele ergueu a mão. Uma pequena cobra deslizou até ela, esticando a língua. A cobra encarou Kazuyama sem se mexer. Não demorou muito para Kazuyama perceber. Aquilo não era uma cobra. Era um dispositivo de vigilância vivo. Os velhos ainda são os mais espertos. Sensei, você deve mesmo ser aprendiz do Hokage. O velho inventou a técnica do telescópio, e você inventou a técnica de vigilância em grupo de serpentes. Os semelhantes se atraem, né? Kazuyama provocou, balançando a cabeça. As pessoas realmente atraem pessoas semelhantes. Ao ouvi-lo, Orochimaru não conseguiu mais se conter. Essa foi a maior gargalhada que ele deu em dias. Você tinha que entender. Naquele momento, a pior pessoa em Konoha aparentemente era o pirralho parado na frente dele. Com a técnica de fuga transparente, Kazuyama não fez nada de bom. Comparado a ele, Orochimaru e até mesmo Hiruzen Sarutobi foram apenas um pouco ruins. Afinal, por pior que Orochimaru fosse, ele não sairia por aí espiando, e por pior que Hiruzen Sarutobi fosse, ele não faria experimentos com humanos, certo? Kazuyama era como uma fusão de Orochimaru, Hiruzen, Jiraiya e Tsunade, jogos de azar, prostituição, drogas, tudo o que você imaginar, ele fazia sozinho. Seu mestre, Hiruzen Sarutobi, não era uma boa pessoa. Seu aprendiz, Orochimaru, não era uma boa pessoa. Seu neto aprendiz, Kazuyama, era ainda pior. Kazuyama, ouvir isso de você é realmente algo especial. Muito bem, chega disso. Já arrumei todo o meu material de pesquisa. E providenciei o contrabando de muitas coisas para fora da Terra do Fogo, com destino a uma cidade perto da fronteira com a Terra das Cachoeiras. Embora a expressão de Orochimaru permanecesse inalterada, Kazuyama ainda conseguia detectar um leve tom de relutância em suas palavras e ações. Afinal, ele havia crescido em Konoha. Era natural sentir algum apego ao ter que partir repentinamente. Ir embora em tempos de guerra, hein? Essa é realmente uma boa ideia. Vai evitar muitos problemas. Mas sensei, como pretende convencer o daimyo da Terra das Cachoeiras? Se simplesmente desertar e for para lá, as coisas podem ficar complicadas. A autoridade máxima de cada nação residia em seu daimyo. Somente obtendo sua aprovação era possível descansar em paz. Na história original, Orochimaru foi à Terra dos Campos de Arroz e simplesmente subornou o daimyo com uma enorme quantia. Mas agora as coisas estavam ainda mais complicadas. Devido à interferência de Kazuyama, Orochimaru perdeu o apoio de Danzou. A pesquisa científica exigia muito dinheiro e sem Danzou como financiador, Orochimaru teve que custear a maior parte de seus experimentos por conta própria. Embora, como um Jounin de elite, ele tivesse completado muitas missões de nível S e A bem remuneradas. A maior parte desses ganhos havia sido consumida por suas pesquisas em andamento. É certamente um problema complicado. Orochimaru estreitou os olhos, absorto em pensamentos. Kazuyama cruzou os braços sobre o peito, ponderando por um momento antes de falar. Talvez possamos trocar tecnologia. A Terra das Cachoeiras pode ser pequena, mas certamente anseia por mais poder. Poderíamos oferecer-lhes alguma tecnologia básica, como pesquisa farmacêutica. Sabe como são esses daímios? Eles se preocupam muito com a saúde. E nem precisa ser a medicina mais sofisticada. Se você puder dar a eles algo que os revigore, algo que dure até de manhã, garanto que eles o venerarão como um deus. Talvez eles não apenas te recebam de braços abertos na Terra das Cachoeiras, como também financiem generosamente sua pesquisa. Orochimaru refletiu cuidadosamente sobre o assunto. Ele percebeu que a sugestão de Kazuyama era, na verdade, muito sensata. Ele assentiu lentamente. Esses figurões não se comoviam com coisas comuns, mas o que Kazuyama disse, isso sim era realmente importante. Afinal, aproveitar a vida era o que eles mais valorizavam. Esse é um plano viável, mas precisamos encontrar um intermediário para contatar o daimyo primeiro. Afinal, não é algo que possamos fazer por capricho. Kazuyama sorriu. Se fosse um daimyo de outro país, talvez fosse difícil, mas da Terra das Cachoeiras? Fácil. O chefe da vila de Takigakuri estava morto, e agora o daimyo da Terra das Cachoeiras estava desesperado para que a vila escolhesse um novo líder que se alinhasse completamente com ele. Deixe isso comigo. Assim que os exames Chunin terminarem, avisarei Yaiko e os outros. Yaiko. Orochimaru repetiu o nome baixinho.
Parece familiar, não é? Ele é originalmente de Amegakure. Vocês três já o conheceram antes. Jiraiya até se ofereceu para cuidar deles. Sensei, há muita coisa por trás disso. Explicarei tudo para você mais tarde. É uma situação complicada. Ao ser lembrado por Kazuyama, Orochimaru imediatamente se recordou daquele dia chuvoso. 3 pirralhos. Ele não esperava que seu discípulo reunisse aqueles 3. Naquela época, ele até cogitou eliminá-los. Seria isso o destino? Hehehe. Parece que os fios do destino estão silenciosamente entrelaçando tudo. Orochimaru estreitou os olhos, um sorriso travesso curvando os cantos de sua boca. Kazuyama coçou a cabeça, sabendo muito bem que Orochimaru devia estar relembrando aquelas memórias antigas. De qualquer forma, contanto que alcancemos nosso objetivo, não importa. Aqueles pirralhos têm um potencial infinito. Com eles em Takigakure, as coisas vão correr muito mais tranquilamente. Orochimaru assentiu levemente com a cabeça em sinal de concordância. Isso mesmo. Deixe-os seguir seus próprios caminhos por um tempo. Enquanto isso, temos muitos preparativos a fazer. Mas Kazuyama, certifique-se de contatar o Daimyo rapidamente. Não se preocupe, sensei. É apenas a mansão do Daimyo. Não se esqueça, agora sou um ninja famoso. Tenho certeza de que o Daimyo não recusará o presente especial que preparamos. Os olhos de Kazuyama brilhavam com confiança. Capítulo 346. À noite na residência Geco. Então, a guerra está começando de novo? Sim, eu esperava ficar na vila por um tempo, mas parece que isso não vai acontecer. Suspiro. Quando é que esta guerra vai acabar? Hehe, provavelmente já terá terminado quando eu voltar. Até lá. Trabalhe duro. Muito duro. No dia seguinte, Kazuyama sorriu para Pakura, que dormia, e então usou a técnica do deus voador do trovão para aparecer no prédio do Okage. Lorde Okage, que belo cachimbo o senhor tem aí. Agora é meu. Estalo. Antes que Kazuyama pudesse tocar no cachimbo, um pergaminho caiu em sua mão, e Hiruzen Sarutobi rapidamente o recuperou. Você não poderia ser um pouco mais útil? Devolva-me a minha bola de cristal. Era a que eu mais usava, e você a roubou. Seu pirralho. Diante do acesso de raiva de Hiruzen, Kazuyama simplesmente zombou e colocou casualmente 2 garrafas sobre a mesa. Uma continha algumas abelhas, a outra estava hermeticamente fechada. Hiruzen parou de gritar imediatamente. Seus olhos brilharam intensamente enquanto ele olhava para as garrafas. Naquele momento, sua inteligência realmente brilhou. Abelhas do clã Kamizuru? E essa garrafa? Um repelente de insetos feito por Orochimaru? Parece que você já tem um plano. Esse repelente é eficaz? Ele pode resolver diretamente o problema do clã Kamizuru? Kazuyama balançou a cabeça e lançou a Hiruzen um olhar que dizia, quem dera, fazendo a veia da testa do homem mais velho saltar. Este repelente só pode afastá-los temporariamente. Não resolverá o problema completamente, mas é suficiente para nos dar tempo para reorganizarmos nossas defesas. As abelhas do clã Kamizuru, por algum motivo desconhecido, de repente se tornaram altamente venenosas. Uma vez que elas formam um enxame, ninjas comuns não serão capazes de lidar com elas. Quanto a criar um inseticida eficaz em pouco tempo, meu sensei chama isso de devaneio. Hiruzen suspirou impotente, pegou o repelente de insetos e o examinou cuidadosamente, mas apesar de seus esforços, não conseguiu entender a fórmula complexa. Kazuyama ajudou a explicar. Este remédio foi criado pelo meu sensei com base nas características das abelhas venenosas. Borrife sobre si mesmo e ele as repelirá eficazmente. Equipar uma força numerosa é impossível, mas armar uma pequena equipe de elite para uma missão de assassinato não será um problema. Hiruzen acariciou a barba, ponderou por um instante e então falou. Esta garrafa é realmente uma bênção disfarçada, mas escolher o assassino será complicado, dada a situação atual na linha de frente. Kazuyama, o que você acha? Gostaria de se voluntariar? Kazuyama revirou os olhos para ele. Queria recusar, mas ao ver aquele sorriso malicioso no rosto de Hiruzen, sabia qual seria o resultado. Se ele ousasse dizer não, seria imediatamente enviado para o departamento de inteligência, e só de pensar naquelas pilhas gigantescas de pergaminhos, ele estremecia. Além disso, ele precisava ir. Ele ainda precisava visitar a Terra das Cachoeiras. Será que eu tenho alguma escolha? Seu velho nojento, me obrigando a trabalhar. Você é cruel. Já falei com a Pakura. Estou indo para a linha de frente. Hiruzen riu gostosamente, levantou-se, deu um tapinha no ombro de Kazuyama e provocou. O que você está falando? Encontrei um ótimo emprego para você. É perfeito para você. Que pena que você não saiba apreciar isso. Tsunade já liderou uma equipe à frente. Você também deveria ir e entregar esse repelente de insetos. Quanto a se você vai ou não se juntar ao esquadrão de assassinos, isso depende de você. Hiruzen conhecia Kazuyama muito bem. Se ele não o levasse ao limite, aquele garoto não se mexeria. Tsunade já havia trabalhado com ele antes e conhecia seu temperamento. Enviá-lo para fora e deixar Tsunade cuidar dele foi definitivamente a melhor escolha. Seu velho safado, você realmente arranjou tudo para mim, hein? É melhor que essa missão seja classificada como nível S. Preciso do pagamento integral. Tenho uma família para sustentar agora, nem pense em me pagar menos. A propósito, como foram os exames Chunin? Devido a tudo que estava acontecendo na linha de frente, Kazuyama não teve a chance de se concentrar nos exames. Ao ver sua expressão, Hiruzen Sarutobi sorriu levemente e bateu com o cachimbo na mão. Não se preocupe. Seus 3 discípulos foram promovidos a Chunin. Tenho que dizer que apesar de você ser um encrenqueiro descarado, você é muito bom em liderar uma equipe. Com o treinamento de Pakura, Kakashi, Uchiha Obito e Nohara Rin demonstraram um crescimento impressionante. No entanto, Yujito Ni de Takigakure ainda era um pouco mais forte. Ela venceu a competição individual. Os exames Chunin terminaram, e os ninjas de outras vilas devem estar voltando para suas casas hoje. Ao falar dos 3 alunos de Kazuyama, Hiruzen não conseguiu esconder sua satisfação. Sua força se destacava até mesmo entre os Chunin, graças ao treinamento combinado de Kazuyama e Pakura. É claro que Kakashi Atake era um gênio nato, mas Uchiha Obito e Nohara Rin não eram exatamente prodígios. O fato de terem chegado a esse ponto já era uma grande conquista. Por um instante, Hiruzen até considerou a possibilidade de Kazuyama assumir o comando de mais algumas equipes Genin. Talvez ele pudesse treinar mais alguns ninjas excepcionais. Ao ouvir os resultados dos exames Chunin, Kazuyama assentiu secretamente com a cabeça. O resultado foi exatamente como ele esperava. Ele sabia exatamente o quão forte Yujito era. Certo, entendi.
Já vou indo, velho. Prossiga. Após deixar a vila, Kazuyama não se dirigiu imediatamente para a Terra da Grama. Em vez disso, ele cruzou as mãos. Técnica de clone das sombras. Bum! Um clone apareceu e imediatamente correu em direção a Takigakuri. Passando por Konoha, ficou claro que Kazuyama queria enviar uma mensagem para Konan e Ujito. Mas, devido à sua missão, ele só pôde enviar um clone. Entretanto, seu corpo verdadeiro partiu em direção à Terra da Grama. Ao mesmo tempo, 3 visitantes chegaram ao edifício Okage. Eles eram 3 alunos de Kazuyama. Kakashi, Obito, Rin, parabéns, vocês são oficialmente Chunin agora. Tem uma missão que precisa da sua atenção. Todos esses locais estão dentro da Terra do Fogo. Preciso que você os explore. Registre tudo o que observar e relate o ocorrido. Kakashi, atuando como líder da equipe, aceitou o pergaminho da missão, que indicava claramente diversas coordenadas. Lord Okage, quais são essas coordenadas? Você vai descobrir quando chegar lá. Simplesmente vá. Seu sensei já está na linha de frente. Mesmo que você já seja Chunin, a guerra ainda está muito no início para você. Hiruzen não explicou mais detalhes da missão e simplesmente os deixou executá-la. Após a saída dos 3, Hiruzen Sarutobi suspirou, impotente. Capítulo 347. Kakashi, o que você acha que essa missão realmente é? Reconhecimento do terreno? Mas isto ainda está dentro da Terra do Fogo. Uchiha Obito encarava as coordenadas marcadas no pergaminho da missão, com a cabeça cheia de confusão. Em sua opinião, se era uma missão de reconhecimento, deveria ter sido realizada fora do país, não dentro de suas próprias fronteiras. Porque eles estavam explorando seu próprio território. Kakashi olhou para o rosto confuso de Obito e, tomado pela frustração, teve muita vontade de chutá-lo. Idiota, isso lhe parece reconhecimento de terreno? Estamos no meio de uma guerra. O fato do Lord Okage nos enviar para explorar o País do Fogo significa claramente que já há infiltração inimiga. Reconhecimento? Quem dera. Mal sabiam eles que sua tarefa não era reconhecimento de terreno, nem simplesmente caçar infiltrados. Ao mesmo tempo, Hiruzen Sarutobi estava de pé junto à janela, com o olhar perdido na distância, os pensamentos indecifráveis. Atrás dele, apareceram vários membros da Anbu. Liderando-os estava seu filho, Sarutobi Shinozuki, agora capitão da Anbu. Lord Okage, a investigação está concluída. Danzou estava dizendo a verdade. Orochimaru realmente conduziu inúmeros experimentos secretos, incluindo experimentos com seres humanos. A extensão exata permanece desconhecida, mas está confirmado. Ele enveredou por um caminho sombrio. Pelos indícios que descobrimos, parece que ele pode até estar desenvolvendo ninjutsu proibido. A voz de Shinozuki era grave e profunda enquanto ele apresentava o relatório. Ele conhecia bem Orochimaru e ainda assim achava difícil acreditar no que havia descoberto. Hiruzen Sarutobi soltou um longo e pesado suspiro após ouvir o relatório. Ele não conseguia entendê-lo. O menino que antes era tão promissor. Como foi que chegou a isso? Experimentação humana. Técnicas proibidas. Este era um caminho sem volta. Orochimaru, o que você realmente busca? Entendo. Shinozuki pode ir. Lord Okage, isso é um assunto sério. Acho que o senhor deveria tomar uma decisão o mais rápido possível. Vá, eu sei o que precisa ser feito. Mas estamos em tempo de guerra. Lidaremos com isso quando a situação se estabilizar. Shinozuki hesitou, mas acabou por se conter. Ele e o esquadrão Anbu desapareceram do escritório. Apenas Hiruzen permaneceu, sozinho em sua tristeza. Orochimaru. Suspirar. Este era um ninja que ele havia criado desde a infância, quase como um filho. Ver as coisas chegarem a esse ponto foi uma amarga ironia do destino. Ao norte de Konoha, Konan liderava os genin de Takigakuri de volta para casa. O que é isso? Yujito, venha comigo. Todos os outros, descansem aqui. Logo depois, Konan levou Yujito até a margem de um pequeno rio, onde Kazuyama Jeko já estava esperando. Você chegou depressa. Corri para cá assim que te vi. O que aconteceu durante as provas? Sim, basicamente o que você imaginou. A guerra começou, e desta vez foi rápida. O rosto de Kazuyama ficou estranhamente sério, e vendo isso, a expressão de Konan também endureceu. Eles se conheciam há muito tempo. Era a primeira vez que ela via Kazuyama com essa expressão. É tão ruim assim? Kazuyama, até você acha isso problemático? Não é que seja problemático. Há algo mais. Preciso que você volte e fale com Yaiko. Você precisa assumir o controle de Takigakuri rapidamente. Ao ouvir isso, o rosto de Yujito se iluminou de entusiasmo. Finalmente chegou a hora de agir. Esperei por este dia a vida toda. Uau! Konan, vamos voltar logo. Vou me tornar um Jounin. Kazuyama e Konan viraram a cabeça na direção de Yujito ao mesmo tempo. Kazuyama ergueu o punho e o desferiu contra a cabeça dela. Ah! Com um grito de dor, Yujito se calou imediatamente e recuou para o lado, encarando Kazuyama com ressentimento. Em seu íntimo, ela praguejou. Espere só. Quando eu crescer, vou te dar uma surra. Matatabi, será que você ainda não vai conseguir derrotá-lo? Ele não vai envelhecer tão cedo, sabia? Yujito, então esperarei até que ele seja um velho. O que está acontecendo, Kazuyama? Konan deu um leve sorriso e continuou a questionar Kazuyama. Bem, meu sensei pode desertar da vila. Ele é um pesquisador, mas seu trabalho não é autorizado por Konoha. Já fizemos planos. Sairemos de Konoha e iremos para a Terra das Cachoeiras, onde entrarei em contato com o Daimyo. Depois disso, ele continuará sua pesquisa na Terra das Cachoeiras, ou talvez até se mude mais para o norte. O professor de Kazuyama Jeko? Orochimaru, um dos lendários Sannin? Konan não conseguia deixar de se lembrar daquele dia chuvoso, daquelas 3 figuras, e daquela cuja mera presença irradiava uma aura arrepiante. Aqueles olhos serpentinos eram inesquecíveis. Era difícil imaginar que alguém como ele pudesse ser o mentor de Kazuyama. Como uma serpente tão venenosa poderia ter um discípulo como Kazuyama? Ele afetará Takigakuri? Como ele poderia? Ele está apenas conduzindo sua própria pesquisa. Eu poderia até conseguir alguns benefícios do trabalho dele para você. Por exemplo, Kazuyama começou a enfiar a mão no bolso, mas parou abruptamente. Um traço de constrangimento surgiu em seu rosto. Konan, isto é apenas um clone. Não tenho nada comigo agora. Saiba apenas que quaisquer resultados úteis que surjam de sua pesquisa, eu garantirei que cheguem a Takigakuri para fortalecer todos vocês. Tê-lo na Terra das Cachoeiras só trará benefícios para Takigakuri. Definitivamente não trará nenhum mal. Kazuyama estava confiante nisso. Afinal, seu sensei já havia mudado muito. O simples fato de agora ele estar enfrentando Danzou mostrava o quão diferente ele era da versão da história original.
Bem, nem tudo havia mudado. Ele ainda não era exatamente humano, mais parecido com algo de corpo mole, e continuava envolvido em experimentos com humanos. Certo, vou falar com o Yaiko sobre isso. Com a sua garantia, acredito que tudo ficará bem. Vocês precisam da nossa ajuda para a guerra? Kazuyama balançou a cabeça negativamente. Mesmo com a retomada da guerra, dada a força atual de Konoha, nem mesmo um ataque duplo de Vagakuri e Kirigakuri causaria grandes problemas. Takigakuri ainda está em reconstrução. Sua missão e a de Yaiko é restaurar e fortalecer a vila. Quando chegar a hora de agirmos contra a Megakuri, vocês sabem o que fazer. Ao ouvir o nome de Megakuri, um lampejo de determinação passou pelos olhos de Conan. Independentemente do que acontecesse, eles voltariam e retomariam sua casa. Eles derrubariam Anzo da Salamandra e restaurariam a paz em Megakuri. Certo, eu só vim para te informar. Ainda preciso ir para o campo de batalha na Terra da Grama. Vocês devem voltar logo para a Terra das Cachoeiras. Embora seja improvável que Vagakuri ataque você, é sempre melhor ser cauteloso. Capítulo 348. Na fronteira da Terra da Grama, várias figuras fugiram rapidamente em direção à Terra do Fogo. Droga, essas abelhas são aterrorizantes. Dotto, corra mais rápido. Um homem e seu cachorro corriam a toda velocidade, com o homem incentivando seu companheiro a continuar. Gakui Inuzuka, você é demais. Você não sabe o quanto é difícil para mim correr? Ah, eu sinto muita falta do Minato. Se ele estivesse aqui, eu não estaria sofrendo assim. O esquadrão de Gakui Inuzuka, parte de uma força de elite, estava estacionado há muito tempo na Terra da Grama. Quando a guerra começou, eles e vários outros esquadrões foram os primeiros a enfrentar as forças de Vagakuri. Inicialmente, tudo estava correndo bem, até que o clã Kamizuru entrou no campo de batalha. Com suas abelhas venenosas, o clã Kamizuru alterou instantaneamente o equilíbrio de poder, rompendo violentamente as linhas defensivas de Konoha. As forças da guarnição na Terra da Grama sofreram pesadas baixas, a maioria delas vítimas do enxame mortal de abelhas. Zumbido. De repente, um zumbido forte e pesado surgiu atrás de Gakui Inuzuka e seus companheiros de equipe. Ao ouvir aquele som, a expressão de todos mudou drasticamente. Caramba, eles alcançaram tão rápido assim? Dotto, depressa. O nome completo de Dotto era Dotto Akimichi. Como um dos principais membros do clã Akimichi, sua força e poder destrutivo eram incomparáveis na equipe, mas quando se tratava de velocidade, ele era o mais lento. Não tinha jeito, todos tinham seus pontos fortes e fracos. Já estou indo mais rápido que posso. Droga, você vai me pagar um churrasco mais tarde. Técnica parcial de múltiplos tamanhos. Furioso, Dotto formou um selo de mão e ativou a técnica característica de seu clã. Suas pernas se alongaram instantaneamente, transformando-o em um pequeno gigante. Com a técnica de multitamanho impulsionando, os passos largos de Dotto o fizeram disparar para frente como um raio. Gakui Inuzuka e os outros olharam em choque. O que é isso? Por estar em um ponto mais alto, conseguia enxergar mais longe. Usando sua altura imponente, Dotto rapidamente avistou um grupo de figuras correndo em sua direção. À frente deles estava alguém muito familiar, vestindo um manto verde, ninguém menos que Tsunade, uma dos Sannin lendários. Gaku, depressa. Os reforços da lei de Tsunade estão chegando. Ao ouvir isso, Gakui Inuzuka ficou radiante e gritou bem alto. Continuem. Se encontrarmos a lei de Tsunade, estaremos salvos. Ao mesmo tempo, Tsunade liderava suas forças em ritmo acelerado. Ela ainda não havia avistado o grupo de Gakui Inuzuka, mas ouvia o zumbido perturbador à frente. Por entre as árvores, ela logo avistou uma massa escura e densa. Essas devem ser as abelhas venenosas do clã Kamizuru. Parece que alguns dos nossos estão sendo investigados. Yashiro, lidere seu esquadrão na linha de frente. Se as abelhas aparecerem, ataque-as imediatamente com liberação de fogo. Não podemos interagir com eles diretamente. Vários membros do clã Uchiha avançaram rapidamente para a frente da formação. Embora fossem apenas 10, ninguém ousaria subestimar o grupo. Suas costas ostentavam orgulhosamente o brasão Uchiha. Como um dos clãs mais poderosos do mundo ninja, os Uchiha não conquistaram sua reputação com palavras, mas sim com força. O Sharingan era seu dom inato. Seu domínio da liberação de fogo era sua base. Em pouco tempo, o enxame de abelhas alcançou a equipe de Gakui Inuzuka, e as forças de Tsunade finalmente os avistaram. Yashiro Uchiha. Mova-se. Pare esse enxame de abelhas venenosas. Sim. Yashiro Uchiha liderou os membros de seu clã e avançou. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Liberação de fogo. Flor de fênix sábia carmesim. Bolas de fogo grandes e pequenas irromperam de suas bocas. Ao ver um incêndio repentino surgindo à frente, Gakui Inuzuka rugiu. Todos no chão. Esse tipo de instinto de batalha não era ensinado. Era aprimorado por meio de inúmeras batalhas. Embora nunca tivesse trabalhado ao lado do clã Uchiha antes, Gakui Inuzuka sabia exatamente o que precisava ser feito. Ele liderou seus companheiros de equipe para saltarem das árvores, atingindo o solo no exato momento em que uma saraivada de bolas de fogo atingiu o enxame que os perseguia. O fogo era a melhor arma contra os insetos, mas o enxame era simplesmente grande demais. Mesmo com o poderoso estilo fogo do clã Uchiha, eles não conseguiram detê-los por muito tempo. Quando as chamas finalmente se extinguiram, as abelhas avançaram novamente. Liberação de vento. Grande avanço. Com um grito estridente, uma forte rajada de vento varreu o campo de batalha. Uma equipe de especialistas em liberação de vento havia chegado para dar apoio, e o vento forte dispersou o enxame de abelhas, deixando muitas delas desorientadas e atordoadas. Agora, Yashiro Uchiha gritou. O clã Uchiha desencadeou mais uma rodada de técnicas de liberação de fogo. Dessa vez, as chamas, alimentadas pelo vento, se espalharam rapidamente, engolfando enxames de abelhas venenosas em um inferno furioso. No entanto, algumas abelhas ainda conseguiram contornar as chamas e continuaram seu ataque. O enxame parecia interminável. Quando o desespero começava a se instalar, um bando de pássaros surgiu de repente à distância. Era o clã Yamanaka, usando suas técnicas secretas para controlar os pássaros, chegando para ajudar. Os pássaros mergulharam no enxame, bicando e dilacerando as abelhas. Ao mesmo tempo, Tsunade rapidamente formou uma série de selos de mão. Jutsu de invocação. Com uma nuvem de fumaça, uma lesma gigantesca surgiu no campo de batalha. Ela cuspiu jatos de gosma corrosiva, derretendo instantaneamente grandes enxames de abelhas venenosas. Com esse ataque combinado, a situação se inverteu. As abelhas finalmente começaram a recuar e a crise imediata foi evitada. Todos soltaram um suspiro coletivo de alívio. Mas ninguém relaxou.
Observando o enxame desaparecer lentamente, o ninja sabia que aquilo era apenas um alívio temporário. Gaku Inuzuka relate a situação. Após sair da floresta, Tsunade questionou Gaku sobre as condições atuais. Sua expressão sombria dizia tudo. Só por aquilo, Tsunade pôde avaliar a gravidade da situação. Precisamos recuar. Abandonar todas as operações na Terra da Grama. Esta foi apenas a vanguarda. A força principal ainda está atrás. A aldeia está trabalhando em uma maneira de neutralizar o veneno das abelhas. Também começarei a pesquisar um antídoto. Vai levar tempo. Como a maior especialista em ninjutsu médico em Konoha, e possivelmente em todo o mundo ninja, Tsunade estava confiante de que poderia neutralizar o veneno das abelhas. Ela já havia coletado algumas amostras e pretendia estudá-las assim que eles se retirassem. Entendido, Lady Tsunade, respondeu Gaku. As tropas começaram a recuar em formação ordenada. Mas antes que pudessem ir muito longe, o ninja batedor surgiu correndo da linha de frente. Mas notícias. A força principal do inimigo está se aproximando, e eles estão trazendo ainda mais abelhas venenosas. O anúncio foi como um trovão. Um peso enorme se abateu sobre o peito de todos. Nesse caso, lutaremos em retirada, ordenou Tsunade sem hesitar. Todos os clãs, coordenem seus esforços. Protejam o ninja médico a todo custo. Precisamos de tempo. Ela posicionou o clã Uchiha e os usuários de liberação de vento na linha de frente mais uma vez, formando uma linha defensiva contra o enxame. Enquanto isso, o clã Yamanaka mantinha vigilância aérea com seus pássaros. Tsunade se agachou, recolhendo várias das abelhas caídas, já pensando em como formular um antídoto temporário. Capítulo 349. Após deixar a vila, Kazuyama Gecko dirigiu-se diretamente para a fronteira do País do Fogo. Tsunade havia liderado sua equipe apenas meio-dia antes dele. Quando já tinha percorrido mais da metade do caminho, deparou-se subitamente com um grupo que transportava soldados feridos, o que o fez parar. Ei, esse não é o capitão Gaku Inuzuka? O que aconteceu? Se machucou em plena glória. Ei, aquele não é o seu cachorro amarelo grandão? Olha só a preocupação nos olhos dele. Usando a técnica de cintilação corporal, ele apareceu ao lado de um velho conhecido. Os guardas ao redor imediatamente desembainharam suas lâminas, mas ao verem seu rosto, rapidamente embainharam suas armas. Ora, este era um dos famosos gêmeos de Konoha, o fantasma de Konoha, agora uma figura bem conhecida na vila. Como eles não o reconheceram? Gaku sorriu ao ver Kazuyama, mas o movimento reacendeu suas feridas, fazendo-o arfar de dor. Seu pirralho finalmente apareceu. A linha de frente está um inferno agora. Iwagakure está lutando como se tivesse enlouquecido, e além disso, há um enxame de abelhas venenosas por toda parte. Fui esmagado por uma pilha de pedras enquanto tentava desviar delas. Se Dotto não tivesse arriscado a vida para me tirar de lá, eu teria morrido na hora. Ao ouvir isso, Kazuyama teve uma noção mais clara da brutalidade da guerra. Afinal, Gaku era um veterano do clã Inuzuka, um guerreiro experiente que havia lutado em todos os lugares. Se até ele estava nesse estado, a situação devia ser desesperadora. A Lady Tsunade montou um acampamento temporário. Vamos lá, Kazuyama, mostra a esses bastardos o verdadeiro poder de Konoha. Gaku sabia exatamente o quão forte Kazuyama era. Com ele na linha de frente, a pressão certamente diminuiria. Esse veterano sempre apoiou a geração mais jovem. Nossa, ouvir isso de um veterano me deixa tímido. Mas olha só, irmãozão, preciso de um favor seu. Kazuyama esboçou um leve sorriso. Por algum motivo, aquele sorriso pareceu um pouco estranho para Gaku. Mas em nome da vitória, Gaku não hesitou. Ele assentiu amplamente com a cabeça. Basta dizer. Se for algo em que eu possa ajudar, estou totalmente dentro. O sorriso de Kazuyama se alargou. De repente, ele agarrou Kimaru pelo pescoço e se jogou sobre as costas do animal. Kimaru, o grande cão amarelo de Gaku, era um veterano de inúmeras batalhas. Não era alguém que qualquer um pudesse enfrentar. Mas Kazuyama já havia lutado ao lado deles antes. Ao reconhecer seu cheiro, Kimaru não resistiu, mas certamente não esperava que o cara simplesmente pulasse em suas costas daquele jeito. Au au. Um latido irritado ecoou, deixando Gaku perplexo. Antes que pudesse reagir, Kazuyama já estava cavalgando em Kimaru, perseguindo o pôr do sol. Sênior, eu já estou de olho no Kimaru há um tempo. Você está lesionado mesmo, então deixe-o lutar ao meu lado desta vez. Kimaru, vamos para o campo de batalha. Gaku ficou sem palavras. Kimaru estava igualmente estupefato. Ei, Kimaru, vamos embora. Você tem 4 patas, é muito mais rápido que as minhas 2. Não viu que seu mestre já deu o sinal verde? Vamos para o campo de batalha e conquistar a glória. Essa é a melhor maneira de retribuir ao seu mestre. Kimaru, vamos lá. Sem dar a Kimaru ou Gaku a chance de se recuperarem, Kazuyama repentinamente arremessou uma kunai imbuída com sua técnica, sua força era impressionante. Um instante depois, a técnica do deus voador do trovão foi ativada. O homem e o cachorro desapareceram de vista num instante. Gaku Inuzuka já não se importava com seus ferimentos. Com os olhos arregalados de raiva, ele viu seu amado cão desaparecer diante de seus olhos. Um rugido furioso irrompeu no instante seguinte. Meu cachorro, seu pequeno desgraçado, devolva meu cachorro. Ung. Não era apenas a voz dele, parecia que o rugido emanava de cada fibra do seu ser. Talvez ele tenha se esforçado demais, porque assim que o grito cessou, Gaku desmaiou. Os ninjas médicos próximos paralisaram em choque e em seguida, se apressaram para reanimá-lo. Assim que acordou, ele disparou. Diga ao Kazuyama que se o Kimaru sequer se arranhar, eu juro que ele será perseguido por cães pelo resto da vida. Au au. Todos ficaram em silêncio. Em Konoha era de conhecimento geral. O clã Inuzuka amava seus cães e até daria a vida por eles. Hoje essa verdade ficou totalmente à mostra. Que feio. Enquanto isso, Kazuyama, após usar a técnica do deus voador do trovão para se afastar do grupo, olhou para Kimaru com o que ele acreditava ser um sorriso amigável. Kimaru, não se preocupe. Assim que a guerra terminar, eu definitivamente o enviarei de volta. Por agora, venha comigo. Vou garantir que você coma bem e viva bem. Parece bom? Kimaru encarou com raiva. Ele era um cachorro, sim, mas um cachorro muito inteligente. Seu mestre ainda estava esperando. Ele precisava voltar. Mas naquele instante, um aroma inebriante atingiu seu nariz.
Que cheiro era esse? Tão bom. Kazuyama estendeu uma costeleta de porco grossa, cujo aroma era incrivelmente tentador. Kimaru, olha, este é um mimo especial que preparei só para você. Hehe, fique comigo e você comerá como um rei. Prometo que ficará satisfeito. E assim que a guerra terminar, eu o levarei de volta para casa. Juro. Kimaru andava de um lado para o outro, dividido entre a lealdade e a costeleta de porco. Não era que lhe faltasse determinação. Era só que, porque aquela carne tinha um cheiro tão bom, ele mal conseguia resistir. Au au. Eu vou com você. Au au. Quero a carne. Mas depois da missão, volto para o meu mestre. Ao ver Kimaru babando por todo lado, Kazuyama sorriu radiante. É claro que teria sido mais convincente se ele não estivesse brilhando em verde. Uma longa serpente esmeralda enrolou-se em seu corpo. Incrível. Não faz tanto tempo assim. E você já dominou o senjutsu da caverna Ryushi. E você até removeu a restrição da técnica da serpente enrolada, me ligando diretamente a você. Kazuyama, você é definitivamente um gênio. Não, um prodígio. Mas usar o senjutsu da caverna Ryushi pela primeira vez só para lidar com um cachorro amarelo grande. Isso é difícil de justificar. A serpente verde gradualmente se transformou em uma figura humana, flutuando atrás de Kazuyama. Era uma forma ilusória. O espírito de Tagorimi, uma das 3 princesas serpente da caverna Ryushi. Enquanto ela falava, meio admirando, meio provocando, Kazuyama deu uma risadinha, com as pupilas verticais brilhando. Essa foi a primeira vez que ele usou senjutsu. Claro, usá-lo no Kimaru de Gaku talvez tenha sido exagero, mas como ele poderia resistir a testar um poder tão místico? Tagorimi, estou apenas me preparando para a guerra que se aproxima. Além disso, eu gosto muito do Kimaru. É só genjutsu transformando rações militares em costeletas de porco. Que feio. Comida é comida, não é? Capítulo 350. Observando Kimaru devorar um punhado de comprimidos de ração militar, Kazuyama Jeko deu uma risadinha maliciosa enquanto Tagorimi balançava a cabeça em exasperação. Jin, o anfitrião detectou roubo de amor. Você roubou o amado cachorro de Gaku Inuzuka, Kimaru, deixando-o furioso e com o coração partido. Recompensa especial, Taijutsu mais um. Jin, o anfitrião detectou o uso de genjutsu da caverna Ryushi para intimidar Kimaru. Que desprezível. Sem vergonha. Este cão é um veterano condecorado. Como você pôde se rebaixar a tal ponto? Recompensa especial, genjutsu mais um. As recompensas caíram em sua conta, e Kazuyama as aceitou com um sorriso satisfeito. Mesmo que os ganhos fossem pequenos, carne é carne, até uma mosca conta. Afinal, é uma virtude construir algo grandioso um grão de cada vez. Kimaru, já chega. Devo levá-lo de volta ao seu mestre. Caso contrário, receio que Gaku-senpai possa morrer de desgosto. Quando saiu mais cedo, ele não apenas lançou uma kunai imbuída de sua técnica, ele também marcou a própria maca. Tudo por este momento. Com uma das mãos pressionadas sobre Kimaru, ele ativou a técnica do deus voador do trovão. Ainda ocupado mastigando comprimidos de ração, Kimaru desapareceu de vista, comprimidos e tudo. Naquele mesmo instante, Gaku, que acabará de recuperar a consciência e ainda lamentava a perda de seu cachorro, viu de repente algo amarelo pousar ao lado de sua maca. Ele se iluminou de alegria e gritou: Kimaru, meu Kimaru, você voltou. O efeito do genjutsu havia passado. Kimaru, agora sentindo o gosto amargo da verdade sobre os comprimidos de ração militar, contorceu todo o seu rosto de cachorro em desgosto. Ele não estava comendo um suculento bife à milanesa agora mesmo? Como é que aquilo virou esses comprimidos nojentos? Nem os cachorros tocariam numa coisa tão horrível. Toi, toi. Com esse pequeno episódio resolvido, Kazuyama voltou à estrada. Só que desta vez ele tinha Tagorimi consigo. Graças à técnica da serpente enrolada, que agora os ligava completamente, Tagorimi não tinha nenhum desejo de retornar à caverna Ryushi. Ela se transformou em uma longa serpente esmeralda e se enrolou em volta do corpo dele. Tem certeza de que não tem problema não voltar? Qual é o problema? Tajitsuimi não volta à caverna Ryushi há uma eternidade. Vou ficar aqui mesmo. Inicialmente, Kazuyama pretendia mandar Tagorimi de volta, mas no momento em que ela surgiu deixou claro, não iria a lugar nenhum. Agora que ele podia absorver energia natural de forma independente e havia removido as restrições da técnica da serpente enrolada, ele poderia até mesmo invocar Ishikishimaime se quisesse. Dentro da caverna Ryushi, Ishikishimaime olhou atonita para o local onde Tagorimi acabará de desaparecer. O que aconteceu com a ideia de estarmos juntas na alegria e na tristeza? Ela simplesmente a abandonou? Bem, agora eu consigo controlar a técnica da serpente enrolada sozinho. Não seria certo deixá-la para trás. Tagorimi, fique de vigia enquanto eu ativo a técnica da serpente enrolada. A técnica da serpente enrolada conectava Kazuyama às 3 princesas serpentes da caverna Ryushi através do senjutsu. Ativar a ligação com Tagorimi agora exigia quase nenhum esforço. Tendo já dominado o senjutsu, Kazuyama começou a canalizar energia natural. Seu corpo brilhava em azul enquanto uma longa serpente azul deslizava sobre ele. Pelo menos o Kazuyama ainda pensa em mim. Ao contrário daqueles dois que simplesmente fogem e abandonam a irmã. Uma voz soou quando Ishikishimaime apareceu diante de Kazuyama e Tagorimi, com o rosto repleto de desagrado. Kazuyama riu gostosamente enquanto Tagorimi revirava os olhos. Corpo Senjutsu, técnica da serpente enrolada. Kazuyama, seu progresso está sendo rápido demais. Ishikishimaime sentiu a energia natural ao redor e olhou para Kazuyama Jeko em choque. Tagorimi já disse isso. Certo, preciso ir para o campo de batalha. Fiquem vocês dois comigo. Tajitsuimi está com meus discípulos. Se necessário, eu a convocarei de volta. Quando chegar a hora, vocês 3 serão minhas cartas na manga. Qualquer um que se colocar em nosso caminho, homem ou Deus, nós o derrotaremos. Ao ouvirem falar em batalha, as 2 princesas serpentes se iluminaram de entusiasmo. A vida na caverna Ryushi estava muito tranquila. Elas estavam ansiosas para se movimentar. As luzes azuis e verdes desapareceram, e Kazuyama saiu do modo sábio antes de partir novamente. Ele correu durante meio-dia. Ao cair da noite, Kazuyama finalmente alcançou a fronteira e avistou o acampamento base deles. Nesse momento, tanto a vanguarda quanto as tropas de retaguarda já haviam se reagrupado. Uma reunião estratégica estava em andamento. Tsunade estava girando uma abelha capturada em sua mão, absorta em pensamentos. Mas uma voz familiar a despertou de seus devaneios. Bem, é raro ver Lady Tsunade assim. Estamos perplexos com algumas abelhas venenosas, é isso? Todos na sala se viraram em direção à porta. Kazuyama entrou com uma garrafa na mão, sorrindo, e casualmente a jogou sobre a mesa em frente a Tsunade. Aqui está. Não precisa pensar muito nisso. Você sabe qual é a maneira mais simples de resolver um problema?
Kazuyama. Os olhos de Tsunade brilharam ao olhar para a garrafa, mas ela ainda assim balançou a cabeça negativamente. Todos na sala se inclinaram para frente, ansiosos para ouvir o que Kazuyama diria em seguida. Ele deu um sorriso malicioso. Elimine aquele que está causando o problema. Claro, essas abelhas venenosas são desagradáveis, mas se eliminarmos o conjurador, o clã Kamizuru, isso não resolve tudo? Todos na sala reviraram os olhos. Claro, um golpe de decapitação seria ideal, mas com enxames de abelhas venenosas por toda parte, como elas conseguiriam se aproximar? Eles seriam cercados antes mesmo de chegarem ao alcance. Como conseguiriam decapitar alguém? Muito bem, conte tudo. O que tem nessa garrafa? O que lhe dá tanta confiança nesse plano de decapitação? Tsunade conhecia bem Kazuyama. Ele não jogaria nada fora sem motivo. Se ele colocou aquela garrafa à mostra, era porque devia ser útil. Kazuyama deu uma risadinha. É um repelente que meu professor desenvolveu. Não vai exterminar as abelhas em massa, mas se você borrifar, as abelhas venenosas não se aproximarão. A dosagem é pequena, não tivemos tempo de preparar, mas em uma emergência, é melhor ter algo do que nada. Com isso, podemos montar uma pequena equipe para realizar o ataque. Todas as habilidades do clã Kamizuru estão ligadas às suas abelhas. Sem as abelhas? Que desastre. Um golpe e tudo acaba. Todos voltaram sua atenção para aquela garrafinha. Até Tsunade exalou lentamente. Esse repelente era uma verdadeira descoberta, uma oportunidade de ouro para Konoha. Ela não esperava que nem mesmo Orochimaru tivesse a ideia de um repelente de insetos. Mesmo assim, ela não conseguia se livrar de uma sensação incômoda, como se alguém estivesse tramando contra ela. Lesmas contam como insetos. Capítulo 351. Tsunade ficou em silêncio por um momento. Decapitar o alvo parecia um plano sólido, mas, dada a situação atual, era muito perigoso. As forças de Iva já estavam posicionadas, e com o clã Kamizuru escondido entre elas, a operação seria extremamente difícil. Sem outra opção, ela voltou seu olhar para Kazuyama Gecko. Kazuyama, você é o especialista aqui. Você já realizou missões semelhantes tanto na Terra dos Rios quanto na Terra das Águas Quentes. Gostaria de ouvir suas opiniões. Não foi nenhuma surpresa que Tsunade lhe fizesse a pergunta. Ele já tinha realizado inúmeras missões desse tipo, liderando Orochimaru e Midori em uma emboscada contra Sasori da Areia Vermelha, juntando-se a Tsunade em um ataque aos irmãos de Kumo. Ele até mesmo realizou missões semelhantes sozinho. Sua experiência era incomparável. O que você quer que eu diga? É só dar uma espiada e dar uma olhada. Como mais a gente ia saber o que está acontecendo? Esperem. Por que vocês estão todos me olhando assim? No meio da frase, Kazuyama percebeu que todos estavam olhando para ele. Todos aqueles olhares arregalados lhe causaram arrepios. Ele sabia exatamente o que aqueles olhares significavam e queria muito dizer não. Uma hora depois, uma figura saiu correndo do acampamento de Konoha. Um bando de idiotas, sempre implicando com o mais fraco. Todo mundo aqui tem um coração negro. Era Kazuyama. De volta à sala de conferências, todos concordaram unanimemente que ele deveria ir explorar a área. Afinal, com seu Kekkei Genkai e a técnica do deus voador do trovão, ele era praticamente feito para coletar informações. Hehehe, Kazuyama, fraco. Você é um Jinchuriki, possui 2 Kekkei Genkai e domina o Senjutsu da caverna Ryushi. Qualquer um desses atributos já o tornaria único. Quando se trata de poder de combate, ninjas comuns não têm a menor chance contra você. E se você liberar seus poderes de besta com cauda, provavelmente nem mesmo os Kage das outras vilas conseguiriam lidar com você. A voz de Tagorimi ecoou repentinamente quando uma pequena cobra verde deslizou para o ombro esquerdo de Kazuyama. Havia também uma azul em seu ombro direito. Ishikishimaime havia revelado sua forma de cobra, mas não disse nada, apenas sorriu. Claro, mas vamos lá. Quem sou eu? Sou o tipo de pessoa que resolve problemas com a razão. Não brigo a menos que seja necessário. Lutar é exaustivo. Por que não usar pó de escama ou genjutsu em vez disso? Tudo isso graças à minha técnica de fuga transparente e ao deus voador do trovão, não é? Droga. Apesar de todas as suas reclamações, Kazuyama ainda ativou a fuga transparente e seguiu em direção à fronteira da Terra da Grama. Ele também estava curioso. Como o clã Kamizuru havia conseguido transformar abelhas em abelhas venenosas? Isso era algo que não se via todos os dias. Dessa vez, Iwagakure havia empenhado todas as suas forças para confrontar Konoha. Assim que Kazuyama cruzou a fronteira do País do Fogo, avistou várias dezenas de patrulhas. Ele imediatamente ficou alerta. Mesmo com a opção escape transparente ativada, infiltrar-se sozinho em território inimigo exigia extrema cautela. Ele apertou os olhos enquanto observava as patrulhas. Elas se moviam em grupos de 3 a 5, rigorosamente coordenados, mantendo o espaçamento perfeito. Sua vigilância era total. Kazuyama decidiu evitá-los por enquanto, transferindo-se para uma grande árvore não muito distante. Nesse instante, ele ouviu um zumbido fraco. Virando a cabeça, avistou várias abelhas brilhantes e venenosas vindo em sua direção. Os lábios de Kazuyama se curvaram num leve sorriso enquanto ele murmurava. Momento perfeito. Shoumei, sua vez. Me dê um pouco de pó de escama. Controle essas abelhas. Shoumei deu uma risadinha e imediatamente concentrou o chakra. Com um movimento rápido, o pó da escama se espalhou e as abelhas venenosas congelaram no ar, começando então a circular Kazuyama. Kazuyama os observou atentamente e notou padrões distintos em seus abdômenes. Shoumei, observe essas marcas. Elas podem ser a chave para transformar abelhas comuns em abelhas venenosas. Shoumei seguiu seu olhar e assentiu com a cabeça. Esses padrões parecem familiares, mas não consigo localizá-los agora. Os olhos de Kazuyama permaneceram fixos nos padrões e sua expressão escureceu rapidamente. Shoumei não conseguia se lembrar, mas ele conseguia. Aquelas marcas, se ele não estivesse enganado, eram idênticas às encontradas em alguns dos insetos venenosos que ele havia criado durante a infestação de insetos na Terra. Será possível que essas abelhas tenham sofrido mutações depois de comerem esses insetos? Droga! Se isso fosse verdade, ele teria basicamente dado um tiro no próprio pé. Mas isso não parecia provável. As abelhas não tinham capacidade de assimilação. Mesmo que devorassem um enxame de insetos venenosos, isso não necessariamente desencadearia a evolução. Shoumei, quão difícil é para os insetos desenvolverem habilidades de veneno? Obviamente difícil. Bem, não para mim. Eu sou uma besta com cauda. Eu só uso chakra para gerar toxinas. Mas insetos normais?
Sem chance. A menos que alguém como seus senseios tenha criado e cultivado. Então Kazuyama entendeu tudo. O clã Kamizuru, conhecido pela criação de abelhas, provavelmente utilizou diversos métodos experimentais para integrar o veneno de insetos venenosos em suas abelhas, criando uma nova espécie mortal. Nesse caso, teremos que lidar diretamente com a fonte. Caso contrário, não há como deter essas abelhas. O clã Kamizuru. Que saco. Toda vez que venho a Iwagakure, acabo cruzando o caminho deles. Um Jinchuriki do tipo inseto encontrando mais insetos. Que combinação trágica. Contra outros inimigos, Kazuyama não ousaria afirmar ter total confiança. Mas quando se tratava de insetos, ele era imparável. Ele cometeu os assassinatos. Shoumei realizou o massacre. Que inseto poderia superar Shoumei? Vamos em frente. Tenho a sensação de que em breve encontraremos o clã Kamizuru. A decisão é sua. Você deixou sua técnica para trás de qualquer forma, certo? Se algo acontecer, é só voltar. Kazuyama assentiu com a cabeça e prosseguiu em direção à fronteira da Terra da Grama. Ao mesmo tempo, de volta ao acampamento de Konoha. Tsunade e vários capitães de esquadrão estavam na linha de frente, olhando para o horizonte. Todos estavam esperando o retorno de Kazuyama, mesmo que ele tivesse acabado de sair. Ei, a equipe de assassinos está pronta? Sim, o esquadrão está preparado. Contanto que Kazuyama traga as informações, podemos partir. Yashiro Uchiha estava atrás de Tsunade. Embora uma fosse Senju e o outro Uchiha, não havia animosidade entre eles. Com a guerra iminente, antigas mágoas tiveram que ser deixadas de lado. Ótimo. Vamos torcer para que tudo corra bem para Kazuyama. Ele só deixou remédios suficientes para 5 pessoas. Esta missão vai ser difícil. Tsunade virou a cabeça, lançando um olhar para uma pequena equipe ao lado. Era claramente o esquadrão de assassinos. Capítulo 352. A Terra da Grama agora estava repleta de vestígios de Iwagakure. Mesmo com a opção escape transparente ativada, Kazuyama se movia com o coração acelerado. Havia gente demais. Ao entrar no país, por onde quer que olhasse, acampamentos temporários preenchiam a paisagem. Kazuyama se esgueirou cuidadosamente entre eles, cada passo como se estivesse caminhando sobre uma corda bamba. De repente, ele ouviu vozes baixas. Ao se aproximar, avistou um pequeno grupo de ninjas de Iwa discutindo táticas. Quem diria que o clã Kamizuru acabaria se tornando nossa principal força? Um bando de caras que só ficavam mexendo com abelhas e agora estão mudando o rumo das coisas, murmurou um ninja com cicatrizes no rosto, com a voz carregada de desdém. Os outros discordaram. Não subestimem. Lembram-se daqueles que foram atacados por enxames de abelhas venenosas? Veneno é aterrorizante. Some a isso as técnicas de controle de abelhas que eles usam, e viram um pesadelo. Enxames inteiros, só de pensar nisso já dá arrepios. Se eles não tivessem assumido a liderança, não teríamos garantido a Terra da Grama tão rapidamente. Enquanto Kazuyama escutava, uma ideia lhe ocorreu. Um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Shoumei, traga aquelas abelhas que acabamos de controlar. Para quê? Não é perfeito? Eles tomaram este lugar usando abelhas venenosas, então que provem do próprio veneno. Shoumei entendeu imediatamente e soltou uma risadinha maliciosa. Um pequeno enxame de abelhas, o mesmo que eles acabavam de controlar, zumbiu ao longe. Sob a orientação de Shoumei, eles correram em direção ao grupo. Os ninjas de Iwa ainda estavam absortos em uma conversa, completamente alheios ao perigo que se aproximava. Eles só perceberam quando as abelhas estavam praticamente em seus rostos. Droga, abelhas venenosas. Droga. Será que os Kamizuru estão tentando nos eliminar? Será vingança ou algo assim? O ninja com a cicatriz no rosto gritou enquanto o grupo mergulhava no caos. As abelhas rodopiaram ao redor deles antes de mergulharem para atacar. Não eram muitos, mas cada um deles estava impregnado com veneno mortal. Que diabos? Por que as abelhas estão nos atacando? O que o clã Kamizuru está fazendo? O ninja desembainhou sua arma, tentando abatê-las, mas essas abelhas, aprimoradas por veneno e controladas por Shoumei, eram muito mais letais do que antes. O pequeno esquadrão foi completamente subjugado. Um grito rasgou o ar quando um dos membros mais fracos foi picado. O veneno invadiu seu corpo e ele desabou, convulsionando no chão. O veneno se espalhava rapidamente. Se houvesse mais abelhas, ele teria morrido na hora. A morte do companheiro de equipe fez com que os outros entrassem em ação. Eles lançaram um contra-ataque furioso, usando ninjutsu sem reservas. Eram apenas algumas dezenas de abelhas, mas elas atiravam pedras, lançavam etiquetas explosivas, rompendo o silêncio da noite. Caramba, exagerou demais. Só um punhado de abelhas e elas já entram em modo de guerra total? Shoumei, empurre com mais força, precisamos sair daqui. Shoumei aumentou seu controle, mas Kazuyama subestimou o tempo de resposta de Iwagakure. Esquece. Requa, Shoumei, vamos ficar escondidos, podemos acabar aprendendo algo útil. Ao avistar uma dúzia de figuras correndo em sua direção, Kazuyama não tinha intenção de recuar. Com tanto caos, alguma informação valiosa poderia cair em suas mãos. Sem o controle de Shoumei, as abelhas se debateram em confusão, e foram despedaçadas pelos próprios ninjas que acabavam de atacar. O que aconteceu? Onde está o inimigo? Os reforços chegaram com semblantes sérios, examinando a área em busca de ameaças. O ninja com a cicatriz no rosto foi o primeiro a falar. Eles são loucos, completamente loucos. O clã Kamizuru realmente usou abelhas venenosas contra seus próprios aliados. Capitão, olhe, o chão está coberto de cadáveres de abelhas. Esta é a sua prova. O capitão do esquadrão agachou-se para examinar os restos mortais, franzindo a testa. Por que os Kamizuru fariam isso? Eles não sabem aonde uma luta interna pode levar? Cara de cicatriz rosnou. Como eu vou saber? Eu só fiz alguns comentários, e eles tentaram nos matar. Naquele instante, o ninja murmurou para si mesmo. Será que alguém está tentando incriminar os Kamizuru disfarçando o ataque deles? Todos ficaram paralisados. O capitão se virou e olhou para o membro da equipe como se ele fosse um idiota. Você é idiota? O dom natural do clã Kamizuru é controlar abelhas. Quem mais poderia ter essa habilidade? A menos que seja o clã Aburame de Konoha, mas eles controlam insetos, não abelhas. Finalmente, o capitão deu a ordem, levem esses cadáveres de abelhas venenosas de volta conosco. Reportarei isso aos superiores. Se foi o clã Kamizuru ou não, não cabe a nós decidir. Sim, senhor, respondeu a equipe em uníssono. O ninja com a cicatriz no rosto resmungou para si mesmo. Obviamente foram aqueles desgraçados. Só esperem. Eu vou me vingar. Enquanto isso, escondido nas sombras, Kazuyama quase caiu na gargalhada. Seu sorriso quase chegava à testa. Era exatamente isso que ele queria. Se ele o seguisse, isso não o levaria diretamente ao clã Kamizuru? Bem melhor do que ficar vagando pela floresta como uma mosca sem cabeça.
cabeça. Ele era realmente um gênio, mas segui-los apresentava seu próprio problema. Mesmo com a fuga transparente ocultando sua presença e chakra, não conseguia silenciar os sons que ele emitia. Se ele o seguisse assim, com certeza seria descoberto. Kazuyama, deixe isso comigo e com Ishiki Shimaimi. Basta ficar na fuga transparente e se concentrar em absorver energia natural. Nós cuidaremos do resto. A voz de Tagorimi ecoou em sua mente. O link da técnica da serpente enrolada voltou ativa. Duas correntes de energia invadiram seu corpo. No instante seguinte, ele alçou o voo do chão. Era uma das técnicas de Senjutsu da caverna Ryushi, levitação. As três princesas serpentes, Tagorimi, Ishiki Shimaimi e Tajitsuimi, usavam essa habilidade para flutuar livremente no ar. Com a ajuda da princesa serpente, Kazuyama também havia dominado a técnica. Essa técnica, parece que foi feita sob medida para mim. Fantástico! Conforme a energia Senjutsu fluía através dele, Kazuyama sentiu algo diferente. Não era como voar com asas. Era mais suave, sem esforço. Capítulo 353. O Senjutsu da caverna Ryushi concentra-se principalmente em genjutsu e técnicas de aprimoramento pessoal. Levitação é apenas uma delas. Há também invisibilidade e transformação. A invisibilidade não te ajuda muito, afinal, você já tem a técnica de fuga transparente. Mas você pode tentar a transformação. Estou curioso para ver que forma você assumiria. Tagorimi, agora uma pequena cobra verde, estalou a língua enquanto explicava mais sobre o Senjutsu da caverna Ryushi para Kazuyama. Ishiki Shimaimi soltou um suspiro de desaprovação, claramente irritada por Tagorimi ter se adiantado a ela mais uma vez. É exatamente nisso que Tagorimi é boa. Se fosse eu, recomendaria que Kazuyama aprendesse a técnica de absorção. É o Senjutsu que dominei. Usar sua própria energia Senjutsu para absorver o chakra do oponente. Esse tipo de técnica se adapta muito melhor a Kazuyama. Kazuyama simplesmente assentiu com a cabeça às sugestões das princesas serpentes. Ele já entendia bem o Senjutsu da caverna Ryushi. Cada uma das três tinha sua própria especialidade. Tagorimi podia mudar de forma e alterar suas formas. Ishiki Shimaimi era excelente em absorção. Tajitsuimi se especializava em técnicas de ligação. Por que escolher? Querer tudo. É simplesmente quem eu sou. Assim que eu trouxer Tajitsuimi de volta, aprenderei todas as três técnicas Senjutsu de vocês. Transformação, absorção, ligação, cada uma delas parece ter sido feita para mim. Kazuyama não era do tipo que deixava passar nenhuma vantagem. Com Senjutsu à sua frente, como poderia não aproveitá-lo ao máximo? Suas palavras fizeram com que Tagorimi e Ishiki Shimaimi parassem por um instante, e então ambas soltaram uma risada suave. Tudo bem, vamos deixar a conversa fiada para quando voltarmos. Acho que estamos quase lá. Suspenso no ar pela mente coletiva, Kazuyama já conseguia ver luzes bruxuleantes à distância. Aquele devia ser o seu destino. Ao mesmo tempo, com sua visão aguçada, ele avistou algo. Uma visão que aterrorizaria qualquer pessoa com tripofobia. Em todo lugar. Troncos de árvores, chão da floresta, galhos, havia um enxame de abelhas. Conforme a equipe de Iva se aproximava, as abelhas começaram a se separar, lenta e deliberadamente, formando uma passagem para que pudessem atravessar. Kazuyama, esses ninjas Kamizuru parecem mais fortes do que os que encontramos antes. E tem algo de errado com as abelhas. Não sinto aquela energia normal delas. Elas estão irradiando morte. Shoumei franziu a testa. Como um inseto gigante, ele tinha uma afinidade natural com enxames de insetos, mas esse grupo lhe causava uma sensação profundamente perturbadora. E não foi só ele. Até as princesas serpentes sentiram isso. Kazuyama, essas abelhas, elas me dão uma sensação terrível. Sim, aqui também. Parece que eles existem apenas para matar. Na verdade, eu nem chamaria essas coisas de vivas. Ao ouvir Shoumei e as duas princesas dizendo a mesma coisa, Kazuyama percebeu que sua intuição estava certa. Ele também sentiu isso. Enquanto eles ainda tentavam entender o que estava acontecendo, o time de Iva já havia entrado em ação. Rostos familiares começaram a aparecer no campo de visão de Kazuyama. Lord Shibito Azuma tem um relatório. O que é isso? Jounin Shibito Azuma avançou lentamente, seguido por vários outros. Alguns tinham insígnias de abelha nos ombros, claramente a elite do clã Kamizuru. Lord Shibito Azuma, enquanto patrulhávamos a fronteira da Terra da Grama, encontramos algumas abelhas venenosas atacando nossos homens. Você aí, explique. Estes são os cadáveres que recuperei. O chefe da equipe relatou respeitosamente a situação e apresentou os restos das abelhas. Shibito Azuma virou-se com uma expressão impassível e olhou para uma das pessoas atrás dele. Chefe do clã Yabei. Sim, Lord Shibito Azuma. O homem de meia-idade chamado Yabei avançou com um único passo, parando em frente ao chefe do esquadrão. Ele estendeu a mão e recolheu os cadáveres das abelhas venenosas. Ao ver isso, Kazuyama não pôde deixar de perguntar a Shoumei. Shoumei, você não acha que ele vai reconhecer o pó de escama, acha? Do que você está falando? Um cara que mexe com abelhas não tem qualificação para detectar meu pó de escama. Quer dizer, vamos lá. Shoumei zombou, cheio de desdém. Afinal, ele era o rei dos insetos. Mas às vezes, realmente não se deve falar precipitadamente. Lorde Azuma, essas abelhas estavam sendo controladas. Esta é a mesma situação que encontramos no ano passado no país da Terra. Não é visível a olho nu, mas com base na minha percepção sensorial, há uma substância desconhecida presente, algo altamente atrativo para insetos. Kazuyama, Shoumei, o que você acabou de dizer? Shoumei, eu devo ter cochilado. Eu acabei dormindo agora mesmo. Yabei, como chefe do clã Kamizuru, dedicou sua vida ao estudo das abelhas. Os Kamizuru não eram um clã importante no país da Terra e nunca foram valorizados pela aldeia. Seus esforços para obter reconhecimento durante guerras anteriores terminaram em fracasso. Mas no ano passado, quando inúmeros insetos venenosos foram descobertos em todo o país, embora ninguém soubesse de onde tinham vindo, Yabei viu isso como uma oportunidade de ouro. Ele chegou ao ponto de invocar a técnica proibida de seu clã. E agora, tendo finalmente conquistado o reconhecimento, ele não permitiria que ninguém colocasse em risco a ascensão do clã Kamizuru. Mentira. Vocês nos mataram só porque eu disse algumas coisas sobre o seu precioso clã. Até mesmo Nikava foi assassinado por suas mãos. Vocês, manipuladores de veneno, são desalmados. Você mata e depois finge que nada aconteceu. O ninja de rosto marcado por cicatrizes explodiu em fúria, praticamente desembainhando sua espada. A expressão de Yabei mudou fria mortal.
Pressentindo sua intenção assassina, as abelhas venenosas ao redor se agitaram. Uma aura sufocante e terrível inundou a floresta. O ninja de rosto marcado por cicatrizes silenciou imediatamente. A sensação de ser alvo de inúmeros olhares era como sentar em agulhas. Ele não ousou emitir um som. Já chega. Eu acredito em Yabei, disse Shibito Azuma friamente, sem sequer lançar um olhar para a cara de cicatriz. As abelhas venenosas nunca estiveram fora de controle. O clã Kamizuru são os heróis desta campanha. Eles são nossa arma mais poderosa. Lançaremos o ataque ao amanhecer de amanhã. Não quero que algo assim aconteça novamente. Yabei, resolva o resto você mesmo. Dito isso, Shibito Azuma se virou e foi embora. Ele não gostava de ficar perto daqueles domadores de abelhas mesmo. Eram assustadores. Agora sozinho com suas ordens, Yabei voltou seu olhar para a cara de cicatriz. Mas desta vez, aquele homem já estava morto em seus olhos. Ninguém se interporá no caminho da ascensão do clã Kamizuru. Assim que as palavras saíram de sua boca, as abelhas venenosas ao redor deles alçaram voo. A floresta ecoou com um zumbido ensurdecedor. Gritos? Nenhum. Uma vez engolido por milhares de abelhas venenosas, você nem sequer tinha chance de gritar. Capítulo 354. Que brutal. Nunca imaginei que abelhas pudessem comer pessoas. Isso não é algo que só as formigas conseguem fazer. Kazuyama acabará de aprender algo novo. Ele tinha assistido a muitos filmes de terror em sua vida passada, e somente insetos como formigas conseguiam despojar um corpo até os ossos. Mas hoje as abelhas provaram que também conseguem. Ora, quanto mais se sabe. Kazuyama, devemos atacar? Se for esse o caso, começarei a condensar o pó de escama agora mesmo. Shoumei não sabia porque estava tão irritado de repente. Ele, o grande rei dos insetos, não era impressionante o suficiente? E ainda assim Kazuyama estava chocado com um bando de abelhas? Ele estava irritado. De repente teve vontade de se transformar em sua verdadeira forma e explodir todas as abelhas abaixo com uma bijudama. Atacar o quê? Calma, Shoumei. Meu trabalho é apenas reconhecimento. Agora que localizei o alvo, estou voltando para fazer o relatório. A tripofobia de Kazuyama estava se intensificando. Ele não tinha o menor interesse em ser perseguido por um enxame de abelhas. Só de imaginar isso, sua pele já se arrepiava. Tem certeza de que vai voltar e não vai retornar? Acha que as pessoas da sua aldeia vão te deixar escapar impune dessa missão de decapitação? Isso calou Kazuyama na hora. Certo. Mesmo que ele voltasse, Tsunade provavelmente o recrutaria novamente como bucha de canhão. Puxa, por que ele tinha que falar a verdade? Que irritante. Enquanto Kazuyama ponderava se deveria ou não fazer um movimento, Yabei se manifestou lá embaixo. Todos, comecem a se deslocar em direção à fronteira em grupos. Lembrem-se, tenham extremo cuidado ao controlar as abelhas venenosas. Não controle muitos ao mesmo tempo. Se algo der errado, sinalize imediatamente. Ao ouvir isso, Kazuyama percebeu imediatamente que essas abelhas não eram tão simples quanto pareciam. Até mesmo controlá-las era perigoso. Ele observou Yabei morder o próprio dedo e bater com a mão no chão, executando uma técnica de invocação. Bum! Uma fumaça branca se dissipou, revelando uma enorme abelha rainha subindo lentamente no ar. Seu corpo emitia um brilho azul fantasmagórico, coberto por estranhas marcas vermelhas. Os olhos de Kazuyama se arregalaram. Aquela não era uma abelha comum. Ele já tinha visto as abelhas gigantes invocadas pelo clã Kamizuru antes. Se aquelas eram abelhas rainhas, esta era uma tirana. A pressão que exercia era de outro nível. Caramba, essa coisa é séria. Esse nível de veneno. Eu quero matá-la. Kazuyama, qual é a ligação? Kazuyama balançou a cabeça. Ele ainda não estava pronto para agir. Quando a abelha rainha se ergueu, Yabei saltou para suas costas e voou em direção à linha de frente. O restante dos Kamizuru começou a se dispersar. Eles estão em movimento. Vamos seguir. Kazuyama também se moveu. Se essa missão fosse para ser um ataque de decapitação bem-sucedido, ele precisava marcar as coordenadas corretas. Próximo à fronteira entre a Terra da Grama e a Terra do Fogo, as forças de Vagakuri já estavam totalmente mobilizadas, com unidades Kamizuru espalhadas entre elas. Isso tornou a missão de decapitação muito mais complicada. Como eles poderiam atacar se os alvos não estivessem agrupados? Esquece. Hora de voltar e deixar as marcações. Kazuyama desapareceu com a técnica do deus voador do trovão. Na linha de frente, Tsunade e os outros ainda esperavam quando Kazuyama retornou com uma expressão nada alegre. Kazuyama, você voltou? Como vai? Podemos prosseguir com a missão de decapitação? Tsunade ficou visivelmente aliviada ao vê-lo, mas quando viu a expressão em seu rosto, seu coração afundou. Para alguém geralmente tão otimista estar com essa aparência. Os outros não precisavam ouvir nada, já tinham uma expressão sombria. Kazuyama, o que aconteceu? É mesmo tão ruim assim? Kazuyama suspirou. Não, eu só pisei numa pedra pontiaguda no caminho de volta. Bati o pé. Está doendo. Tsunade, todos os outros. Seu pirralho, que diabos você está aprontando? Me deixou todo irritado à toa. Morra. Tsunade explodiu em fúria, seu punho desferindo um golpe poderoso como uma rocha. Kazuyama esquivou-se com uma rápida cintilação corporal, desaparecendo no mesmo instante. Os outros pareciam igualmente fartos. Claramente, Kazuyama tinha conseguido irritar a todos. Ei, isso não é justo. Eu voltei com informações. Você não precisa dar uma festa, mas violência? Sério? Continuem assim e eu vou desaparecer de vez. Kazuyama estava de pé a uma certa distância, exibindo seu característico sorriso travesso enquanto observava Tsunade e os outros. Jin, o anfitrião provocou Tsunade e os outros momentos antes da guerra, enfurecendo o grupo com sucesso. Recompensa, Taijutsu mais um. Kazuyama gemeu. Porque ultimamente era sempre Taijutsu. Tanto faz. Uma recompensa é uma recompensa. A situação lá é pior do que esperávamos. Pare de me perseguir, Lady Tsunade. Eu juro, se você não parar, não direi mais uma palavra. Tsunade fez uma pausa, embora seu olhar fulminante não tenha se dissipado. Era óbvio que as travessuras de Kazuyama realmente a tinham tirado do sério dessa vez. Seu pequeno bastardo. Desembucha logo as informações. Ou que eu te pegue, juro por Deus. Ela o fuzilou com o olhar, mas Kazuyama? Ele era o mais resistente a tudo da vila. Completamente indiferente à raiva dela, ele começou a explicar o que tinha visto. Todo o clã Kamizuru se mobilizou. Eles estão espalhados entre as forças de Vagakuri. E eles usaram algum tipo de Kinjutsu para tornar suas abelhas venenosas. Isso complica as coisas. O veneno criado por meio de técnicas proibidas provavelmente não pode ser tratado com antídotos comuns. Aqui, eu trouxe algumas amostras. Você pode tentar criar um agente neutralizante.
Mas o veneno nem é o maior problema. Essas abelhas são fisicamente mais fortes que o normal e em grandes enxames, agem como cupins, podem literalmente devorar pessoas vivas. Suas palavras deixaram todos atonitos, inclusive Tsunade. Abelhas venenosas? E o veneno não era a pior parte? Eles poderiam devorar pessoas? Que tipo de abelha faz isso? É um absurdo. O grupo instintivamente se virou para olhar para os membros do clã Aburame que estavam parados ao lado. Um deles, uma figura serena chamada Aburame Kuro, era um capitão de elite na unidade de apoio. Por que vocês estão todos me encarando? Os insetos do nosso clã se alimentam de chakra, não de carne e sangue. Mas, o relatório de Kazuyama é preocupante. Se esse Kinjutsu realmente existe, deve ter um custo enorme. O clã Kamizuru, assim como nós, cria seus insetos, ou melhor, abelhas, usando seu próprio chakra. Capítulo 355. Após ouvir a análise de Kuro Aburame, Kazuyama mergulhou em profunda reflexão. Kinjutsu, cada um deles está ligado a um tabu. Ou são tão poderosas que correm o risco de prejudicar inocentes, ou usá-las acarreta um alto custo pessoal. A julgar pelo que ele tinha visto, a técnica proibida do clã Kamizuru provavelmente envolvia ambos. Isso tornou tudo instável e imprevisível. Os Kamizuru estavam realmente apostando tudo. Alguma boa ideia? O amanhecer não está longe. Se não agirmos logo, sofreremos perdas significativas quando a batalha começar. Tsunade estava de braços cruzados com uma expressão grave. Se possível, ela ainda queria tentar a estratégia de decapitação. Pela expressão no rosto dela, Kazuyama já sabia o que ela estava pensando. Ainda pensando no plano de decapitação? Tis, é muito arriscado. Mesmo que eu fosse, a menos que já tivesse marcado todos os alvos, não há nada que eu possa fazer. Espere um segundo. De repente, os olhos de Kazuyama brilharam. Ele se virou para Tsunade com um sorriso torto que a deixou desconfortável. Ei, que sorriso assustador é esse? Acabei de ter uma ideia brilhante. Mas vou precisar da sua ajuda. E aí, topa ou não? Tsunade pareceu surpresa. Tão rápido assim? Será que ainda poderia ser uma variação do plano de decapitação? Não, conhecendo Kazuyama, uma vez que ele descartasse um plano, não voltaria a ele. Então era algo novo? Caramba, que tipo de cérebro esse moleque tinha para bolar planos tão rápido? Ela não era a única. Todos ao redor também estavam olhando, atraídos por aquele súbito lampejo de inspiração. Por que vocês estão todos me encarando? Sou apenas um olheiro dando uma ideia. Não precisa agir como se eu tivesse acabado de ter duas cabeças. Kazuyama murmurou algo enquanto se aproximava de Tsunade novamente, exibindo aquele sorriso de bad boy característico antes de começar seu discurso. Lady Tsunade, você já ouviu esse ditado? Qual ditado? Até o guerreiro mais forte teme uma faca de cozinha. Até o demônio mais estranho teme um bastão de dinamite. Todo medo vem da falta de poder de fogo. Tsunade, isso é mesmo um ditado? Todos os outros. Nunca ouvi falar disso, mas até que faz sentido. Você nunca ouviu essa frase clássica? O que suas cabeças estão cheias de ervas daninhas? Ah, deixa pra lá. Você provavelmente nem sabe o que são ervas daninhas. São o petisco favorito de um certo morcego grandalhão, sabia? Que feio. O tom sarcástico de Kazuyama deixou todos à beira de uma explosão. Ninguém entendia o que ele queria dizer, mas todos tinham certeza de uma coisa. Ele estava zombando deles. Bem, voltando ao assunto. Lady Tsunade, se me permite dizer, quando existe um plano de verdade, sempre há um jeito de entrar nele. Os Kamizuru são assustadores com certeza, mas não são intocáveis. Tudo se resume a estar disposto a fazer um sacrifício. Tsunade bufou friamente. Por que hesitar? Se isso matar aqueles bastardos, farei o que for preciso. Ao ouvir isso, o sorriso de Kazuyama se tornou sombrio. Então reúna todas as etiquetas de explosivos no acampamento. E depois disso, você e eu vamos fazer uma pequena viagem. Não, espere, correção. Não é você que vem comigo, é a sua invocação, Katsuyu. Já ouviu falar de um esquadrão kamikaze? Hehehehe. Esquadrão kamikaze? Todos piscaram. Eles conheciam a palavra kamikaze, mas o que diabos ele queria dizer com esquadrão kamikaze? Os olhos de Tsunade se arregalaram. Ela percebeu imediatamente o que aquele pirralho estava aprontando e deixou escapar. Você quer dividir minhas lesmas e transformá-las em bombas? Seu pequeno desgraçado. Essas balas são minhas. E você quer mandá-las explodir o inimigo? Mas Kazuyama, como de costume, parecia completamente imperturbável. Deu de ombros com uma expressão calma e objetiva. A floresta Shikotsu cria lesmas capazes de se dividir, curar e lutar. Seu ancestral Katsuyu transmitiu essa técnica de contrato. O que as torna especiais é que elas são, na verdade, extensões do corpo de um sábio. O número que pode ser invocado varia de acordo com o chakra do usuário. Eles são altamente resistentes a danos. Graças às propriedades da floresta Shikotsu, mesmo explosões não os afetam muito. Eles conseguem evitar ferimentos graves por natureza. Então, com o que há para se preocupar? Uma lesma grande pode se dividir em quantas pequenas? Coloque uma etiqueta explosiva em cada uma. Bombas móveis instantâneas. Mesmo que não saibamos a localização exata do clã Kamizuru, e daí? Basta cobrir a área com explosões. Nenhum demônio ou monstro resistirá a isso. A crueldade de Kazuyama estava totalmente à mostra. Contra inimigos, sim, mas também contra aliados. Aos seus olhos, aquelas lesmas inocentes não passavam de explosivos autopropulsados de última geração. Enquanto continuava falando, ele lançou um olhar de soslaio para Kuro Aburame, que enxugou suor frio da testa sob o peso do olhar de Kazuyama. Ele murmurou para si mesmo. Ainda bem que nossos insetos são pequenos demais para colocar etiquetas neles. Senão, esse diabinho já teria dizimado todo o clã Aburame. Tsunade conteve o desejo de socar Kazuyama até jogá-lo no chão e se esforçou para manter a voz calma. Sua ideia não é ruim, mas não importa quantas vezes as lesmas se dividam, elas ainda terão o tamanho de um punho. A menos que o inimigo seja cego, ele as verá imediatamente. Se eles usarem ataques de longo alcance, as lesmas nem chegarão perto. Especialmente em uma guerra, com certeza haverá ninjas com sensores por perto. Como sua invocadora, ela conhecia as habilidades da lesma melhor do que ninguém. Com seus corpos pálidos azul esbranquiçados, furtividade era impensável. Muito menos se aproximar o suficiente para explodi-la. Provavelmente seria um
foram eliminados antes mesmo de chegarem à metade do caminho. Mas Kazuyama simplesmente caiu na gargalhada, cheio de confiança, deixando todos ao seu redor momentaneamente atônitos. Lady Tsunade, você se esqueceu de quem é meu mestre? Os 3 grandes lugares sagrados não se limitam à floresta de Shikotsu. Enquanto falava, seus olhos subitamente se transformaram em fendas verticais, e uma energia maligna emanou de seu corpo. A aura sinistra fez com que todos ao seu redor sentissem um arrepio na espinha. O herdeiro da caverna Ryushi está diante de você. A questão que você levantou? Não é questão nenhuma. Então, o que você me diz, Lady Tsunade? Quer tentar? Se trabalharmos juntos, tenho certeza de que conseguiremos. E se as coisas derem errado, tem o Deus voador do trovão. Trazer nós 2 de volta não será problema. O nome Caverna Ryushi tinha peso, um verdadeiro selo de ouro. Ninjas comuns talvez não compreendessem seu significado, mas Tsunade, herdeira da floresta Shikotsu, o conhecia muito bem. Cada uma das 3 regiões sábias estava envolta em mistério. Mas no instante em que ouviu aquele nome, algo despertou em sua memória. Capítulo 356. Mas com a batalha se aproximando, Tsunade deixou seus pensamentos de lado e concordou com o plano de Kazuyama Jeko. Vamos lá, eu vou com você. Se der certo, será uma grande conquista. Estou apenas preocupado. Vamos lá, ainda nem fomos. Como você sabe que não vai funcionar? Kazuyama, seu pirralho, não há tempo a perder. Vamos agora. Tsunade sempre fora decidida. Uma vez que tomava uma decisão, agia de acordo com ela. Ela agarrou Kazuyama e estava prestes a saltar para fora do acampamento. A força descomunal quase o arremessou para longe. Aquela força monstruosa dela era capaz de derrubar metade de uma montanha com um único soco. Ele não tinha a menor vontade de experimentá-la em primeira mão. Ei, me ponha no chão primeiro. Podemos simplesmente voar até lá, não precisamos correr. E nós também não podemos invocar nada na porta deles. Você está tentando garantir que eles vejam uma lesma gigante aparecer? Isso finalmente fez Tsunade cair em si. Ela soltou a gola da camisa de Kazuyama, e ele quase caiu de costas no chão. Caramba, essa força é insana. Quem em sã consciência se interessaria por Tsunade em sua vida passada? Um movimento errado na cama e você acabaria com ossos quebrados ou ligamentos rompidos. Que feio. Mas para ser justa, quando ela afirmava ser a mais forte do mundo ninja, ela realmente não estava exagerando. Uma pena, algumas coisas simplesmente não foram feitas para serem apreciadas. Você tem razão. Mas Katsuyu é enorme. Mesmo que nos teletransportemos com a técnica do Deus voador do trovão, o barulho do pouso nos entregará. Exatamente. Então invoque-a agora e partiremos de um local escondido. Sem hesitar, Tsunade mordeu o dedo e bateu com a mão no chão. Bum! Com uma explosão de fumaça branca, a enorme lesma apareceu diante deles. Ainda bem que eles estavam na frente do acampamento. Se a tivessem chamado para dentro, quantas tendas teriam sido destruídas? Boa noite, Lady Tsunade. Katsuyu, contaremos com a sua força na próxima fase. Não importa o que lhe peçamos, espero que consiga suportar. Tsunade falou com um leve constrangimento, enquanto Kazuyama saiu para recolher etiquetas explosivas. Katsuyu estava confusa. Era a primeira vez que Tsunade falava com ela daquela maneira, estranhamente cautelosa. Com o acúmulo de etiquetas explosivas, Katsuyu ficou ainda mais confuso. O que eles estão planejando? Talvez percebendo a confusão de sua invocação, Tsunade pulou na cabeça de Katsuyu e começou a explicar o plano. Quanto mais Katsuyu ouvia, mais horrorizada ficava. Mesmo com toda a sua sabedoria e experiência, ela não conseguiu se conter e sentiu uma vontade enorme de esmagar a pessoa que teve essa ideia maluca. Não, de reduzi-la a pó. Isso foi ultrajante, puro abuso. Por mais resiliente que ela fosse, aquilo foi longe demais. Dividir-se em 2 partes, colocar etiquetas explosivas e explodir-se? Puxa vida, que desgraçado teve essa ideia. Tsunade olhou para Katsuyu, que agora estava furiosa, sentindo-se um pouco sem jeito. O que ela poderia dizer? Ela também havia concordado com o plano. Lady Tsunade, diga-me quem teve essa ideia, prometo que não vou comê-los. A voz de Katsuyu geralmente era suave, mas agora carregava um tom cortante. Quase se poderia chamar de um bico feroz. Ainda ocupado movendo selos explosivos, Kazuyama ergueu o olhar instintivamente ao ouvir a voz dela. Grande erro. No instante em que ele fez isso, Katsuyu viu. Nem pergunte como. Como um dos 3 sábios, seu cheiro era inconfundível. E como herdeiro da caverna Ryushi, Kazuyama carregava aquele odor característico de serpente, que o denunciava instantaneamente. O herdeiro da caverna Ryushi, hein? Então foi mesmo ideia sua. Como era de se esperar, todos vocês, vermes compridos, são podres até o âmago. Aquela cobra roxa enorme já era terrível. Agora você aparece e é ainda pior. Kazuyama ficou perplexo. Que diabos? Ele sabia que as 3 grandes regiões sábias não se davam bem, mas por que ela estava reclamando com ele? Ok, sim, o plano foi ideia dele. Sim, foi ele. A ideia de usar as lesmas foi toda dele. Mas, dada a situação atual, você terá que fazer um sacrifício. O ataque de Vagakure é intenso. Tsunade informou Katsuyu sobre as abelhas venenosas, e a notícia a chocou genuinamente. Abelhas devoradoras de homens? Parecia absurdo, mas depois de ver o estado das defesas de Konoha, ela não teve escolha a não ser acreditar. Se fosse realmente esse o caso, não havia nada que ela pudesse fazer. Nem mesmo ela conseguiria lidar com enxames de abelhas na casa dos milhares. Com um resmungo frio, Katsuyu se calou. Eles retomaram o trabalho, e em pouco tempo, um grande lote de etiquetas explosivas estava pronto. Kazuyama estimou que havia pelo menos 10.000. Lady Tsunade, vamos embora? Usarei o Deus voador do trovão para nos teletransportar para um local relativamente próximo à fronteira da Terra da Grama. Então daremos início à operação. Tsunade assentiu com a cabeça e em seguida lançou um olhar de desculpas para Katsuyu. Katsuyu, estou contando com você. Eu sei. Kazuyama sorriu, ordenou que as etiquetas explosivas fossem colocadas ao lado de Katsuyu e pressionou uma das mãos contra o corpo dela. Droga, essa textura, insuportável. Ele colocou a outra mão sobre as etiquetas. Aguardem todas as nossas boas notícias. Chega de conversa. Andem logo. Instigado por Tsunade, Kazuyama ativou a técnica do Deus voador do trovão. Num instante, ele, Katsuyu e os explosivos desapareceram dos arredores do acampamento de Konoha. Eles reapareceram no fundo de um vale. O som da água corrente pegou Tsunade de surpresa. O vale estava completamente escuro, com apenas uma tênue fresta de luz filtrando-se do alto. Seu maldito. Kazuyama rapidamente a silenciou.
Percebendo que haviam chegado à fronteira do país da grama, Tsunade engoliu o resto de suas palavras. Escolhi este lugar de propósito. É um pouco escuro, mas é seguro. E há bastante espaço. Não se preocupe, vamos terminar isso rápido. Tsunade assentiu com a cabeça e então se virou para Katsuyu. Conto com você, Katsuyu. Sem dizer uma palavra, Katsuyu começou a se dividir. Num instante, a lesma, antes enorme, se fragmentou em inúmeras lesmas menores. A visão fez o couro cabeludo de Kazuyama formigar. Eu estou tranquilo em relação a Katsuyu, mas como você vai impedir que eles sejam vistos? E só observe. Kazuyama deu uma risadinha, juntou as mãos e uma onda de energia da caverna Ryushi irrompeu. Senjutsu do domínio daquela cobra fedorenta? Esse garoto tem muita audácia. Uma pequena Katsuyu apareceu misteriosamente no ombro de Tsunade, fazendo um comentário casual. O restante dos projéteis já havia começado a fixar os dispositivos explosivos. Técnica da serpente enrolada. 3 princesas serpentes, emprestem-me suas forças. Capítulo 357. Enquanto luzes vermelhas, azuis e verdes piscavam fracamente, o corpo de Kazuyama começou a emitir um brilho suave e misterioso. Ao verem isso, tanto Katsuyu quanto Tsunade ficaram atônitas. Senjutsu da caverna Ryushi. Ele é tão jovem, e já domina o Senjutsu. Meu Deus, essas 3 assinaturas de energia natural distintas, serão elas dos 3 sábios da caverna Ryushi? Com o modo sábio ativado e a técnica da serpente enrolada desencadeada, Kazuyama invocou as 3 princesas serpente de uma só vez. Que energia natural rica. Kazuyama, você aperfeiçoou seu corpo sábio? O quê? Por que vocês dois também estão aqui? Tajitsuimi estava se divertindo bastante. A ativação do corpo sábio por Kazuyama significava que seu poder também havia aumentado. Mas sua satisfação desapareceu no instante em que avistou Tagoriimi e Ishikishimaimi. Sua expressão azedou instantaneamente. A única que ela tinha para si foi subitamente dividida em 3. Por que não deveríamos estar aqui? O corpo sábio de Kazuyama está completo, e sua técnica da serpente enrolada agora está perfeita. É completamente natural para ele se conectar com nós 3. Pare de sonhar em monopolizar esta oportunidade. Tagoriimi falou com um deleite mal disfarçado, sem dar atenção à expressão sombria de Tajitsuimi. Em desvantagem numérica, Tajitsuimi não teve resposta. Virou a cabeça com um suspiro irritado, apenas para congelar ao ver as inúmeras lesmas. Seus olhos se arregalaram. Lesmas? Por que há tantas lesmas aqui? Kazuyama ataque. Essas criaturas imundas, quero que sumam. Seu grito chamou imediatamente a atenção das outras 2 princesas. Quando perceberam o enxame de lesmas cobrindo o chão, suas expressões também mudaram. No instante seguinte, 3 serpentes gigantes mostraram suas presas, e a aura de Kazuyama surgiu junto com elas. Esperem, não se precipitem, princesas serpentes. Essas são as invocações de Tsunade, sim, elas vêm da floresta Shikotsu. Mas por minha causa, não podemos partir direto para a luta? Kazuyama juntou as mãos novamente, suprimindo a crescente pressão das princesas serpente com seu senjutsu. Como usuário da técnica da serpente enrolada, ele tinha certo controle sobre eles. Seus 3 vermes imundos, o que vocês querem? Não pense que estou com medo só porque você tem senjutsu. Lesmas da floresta Shikotsu não temem cobras. A pequena Katsuyu no ombro de Tsunade soltou um resmungo de descontentamento. Uma lesma enfrentou 3 cobras em um tenso impasse, sem que nenhum dos lados estivesse disposto a recuar. Kazuyama só pôde suspirar. Não havia harmonia entre as 3 facções lendárias. As pitons comem sapos, os sapos comem lesmas, as lesmas comem cobras. Seguindo essa lógica, a floresta Shikotsu na verdade neutralizaria a caverna Ryushi. Mas é claro que nenhuma cobra orgulhosa admitiria que um bando de lesmas viscosas pudesse derrotá-la. Kazuyama, não acredito. Você realmente dominou o modo sábio. Incrível. Tsunade ficou abalada. Senjutsu pode parecer um mito para a maioria dos ninjas, mas ela não era uma kunoichi comum. Ela era neta do primeiro Hokage. Ela entendia melhor do que ninguém o quão difícil era dominar o senjutsu. Apesar de ter um contrato com a floresta Shikotsu, ela nunca havia conseguido. Em sua mente, apenas seu avô havia realmente dominado isso. E lá estava ele de novo, senjutsu, de um dos 3 grandes reinos sábios, a caverna Ryushi. Não é nada sério. A missão vem em primeiro lugar. Vocês 4, deixem a discussão para depois, tá bom? Temos um trabalho a fazer. Katsuyu, todas as etiquetas explosivas estão no lugar? Tsunade lançou um olhar para Katsuyu bem a tempo. A mensagem era clara. Agora não era hora para discussões. Visivelmente irritada, Katsuyu assentiu levemente com a cabeça, indicando que todos os seus clones estavam equipados com marcadores explosivos. Tajitsuimi, Tagoriimi e Shikishimaimi, preciso da ajuda de vocês agora. Use Senjutsu para tornar todos os Katsuyus invisíveis. A invisibilidade era uma das habilidades principais do Senjutsu da caverna Ryushi. Ao canalizar energia natural, permitia ao usuário tornar-se invisível até mesmo para a detecção de chakra, perfeito para uma emboscada. Só desta vez. Não acredito que você está me pedindo para usar Senjutsu nessas lesmas. Eka, que nojo. Tajitsuimi cuspiu com nojo. Katsuyu quase perdeu a cabeça, mas Tsunade conseguiu acalmá-la bem a tempo. Já que foi um pedido seu, Kazuyama, vamos ajudar. Vamos começar. Ishikishimaimi interveio para aliviar a tensão, seu corpo começando a brilhar em azul. Tajitsuimi soltou outro resfôlego gélido enquanto uma luz vermelha emanava dela. Tagoriimi não disse uma palavra, apenas deu um leve sorriso a Kazuyama enquanto uma luz verde emanava de seu corpo. O Senjutsu da caverna Ryushi foi ativado. Conforme as 3 luzes coloridas varriam a área, todos os Katsuyus ficaram invisíveis. Suas figuras desapareceram completamente, até mesmo suas assinaturas de chakra foram mascaradas. Kazuyama sentiu com satisfação ao ver a cena e se virou para Tsunade. A invisibilidade está concluída. Vou procurar as coordenadas agora. Tsunade, fique aqui e mantenha contato com todos os Katsuyus. Entendi. Agora tudo depende de você. Não erre as coordenadas. Se estiverem erradas, tudo estará perdido. Tsunade assentiu seriamente. Com a fase de invisibilidade concluída, a verdadeira missão estava prestes a começar. Um ataque surpresa e uma detonação, se eles conseguiriam ou não paralisar Iwagakure dependeria do que acontecesse em seguida. Kazuyama lançou casualmente uma kunai para Tsunade. No instante seguinte, ele alçou voo. Tsunade olhou fixamente, estupefata. E não se assuste. Com Senjutsu, voar é moleza para mim. Hahaha. Princesas serpentes, vamos lá. O corpo sábio lhe concedeu a capacidade de voar. Não havia mais necessidade de depender do poder de Shomei. Combinado com a invisibilidade, ele agora era praticamente um bombardeiro furtivo. Katsuyu, entre em posição.
Comece a escalar. Sim, Lady Tsunade. Do lado de Tsunade, a operação começou. Dezenas de milhares de Katsuyus começaram a rastejar pelo terreno. Embora invisíveis, o som de seus movimentos ao longo das paredes ecoava claramente. Tis, ainda bem que não podiam ser vistos. Qualquer um com tripofobia teria entrado em pânico. Shoumei, ajude-me a ficar de vigia. Assim que encontrar sinais do clã Kamizuru, avise-me. Tenho algo grandioso planejado para eles. Shoumei deu uma risada sombria. Ele estava ansioso pelo espetáculo. Só alguém como Kazuyama poderia ter a ideia maluca de transformar um enxame de Katsuyus em bombas. Sem problema. Deixe comigo. Capítulo 358. Sob a proteção da noite, Kazuyama voou pelos ares no modo sábio. Não havia necessidade da técnica de fuga transparente, graças à invisibilidade das princesas serpente, ela era redundante. Ele e Shoumei estavam usando a visão de inseto para localizar as posições inimigas. A escuridão não representava nenhum obstáculo à sua visão. Kazuyama, o inimigo está bastante disperso. Tem certeza de que isso vai funcionar? Sem problema. Contanto que eu marque as coordenadas, as explosões cuidarão do resto. Kazuyama carregava consigo um Katsuyu para se comunicar com Tsunade. Katsuyu, conto com você para o resto. Entendido. Mas você tem certeza de que as coordenadas que me deu estão corretas? Com certeza. Minha visão é excelente e além disso, Kazuyama deu um leve sorriso. Uma das características mais fortes do chakra Senjutsu era a percepção sensorial. Ele conseguia detectar ninjas próximos mesmo sem visão de inseto. Ainda assim, ele não estava familiarizado com as assinaturas de chakra do clã Kamizuru, o que o deixava um pouco apreensivo. Seu verme nojento. Você está subestimando Kazuyama ou está menosprezando a caverna Ryushi? A percepção dos chakras não significa nada para nós. Não cometemos erros. Apenas reporte-se a Tsunade corretamente, ou eu te jogo daqui agora mesmo. Tajitsuimi, a mais temperamental das princesas serpente, finalmente revelou seu lado agressivo. Katsuyu a ignorou completamente e foi passar informações para Tsunade. Em pouco tempo, as lesmas começaram a se aproximar lentamente de vários esquadrões de Wagakuri. Já era noite alta. A maioria dos ninjas de Wagakuri estava descansando. Havia unidades de patrulha, mas nenhuma delas fazia ideia do desastre que se aproximava. Os Katsuyu se aproximaram silenciosamente, parando a poucos metros das tendas mais externas enquanto uma patrulha passava. Assim que a patrulha se afastou, eles retomaram a aproximação. De repente, uma das lesmas congelou, chocada com o que viu, um denso enxame de abelhas. Mas algo estava errado. Essas abelhas emanavam intenções assassinas. Que tipo de abelhas coletam néctar repleto de ódio? Não se surpreendam. Este é o jutsu proibido do clã Kamizuru. Toda esta emboscada tem como alvo essas abelhas. Em seguida, precisamos apenas posicionar todas as lesmas. Katsuyu, você consegue detonar as etiquetas sozinha, certo? Flutuando no ar, Kazuyama se comunicava com a Katsuyu em seu ombro. Katsuyu assentiu com a cabeça. Após a divisão, cada clone possuía seu próprio chakra, o que facilitava o acionamento das etiquetas explosivas. Ótimo. Quantos clones ainda não estão posicionados? Aproximadamente metade. Espere, algo está errado. A voz de Katsuyu mudou repentinamente. Ela tinha visto algo estranho. Conforme as lesmas entravam no território das abelhas venenosas, estas começavam a se agitar, zumbindo e circulando a área. Eles me detectaram? Isso não pode ser. Mesmo que tenham sido criadas por um jutsu proibido, como as abelhas poderiam. Não, espera. É o olfato delas. A expressão de Kazuyama mudou. Ele havia calculado mal. O senjutsu da caverna Ryushi podia mascarar assinaturas de chakra, mas não odores. O olfato dos insetos era uma questão completamente diferente. Se ao menos ele tivesse usado seu Kekkei Genkai aprimorado, a técnica de fuga transparente. Droga, ataquem. Todos movam-se agora. Mesmo que não estejam em posição, não importa, detonem. Fomos descobertos. É hora de atacar. Eu também estou atacando. Princesas serpentes me apoiem. Kazuyama começou a absorver energia natural rapidamente, acumulando poder. Lá embaixo, nuvens de abelhas venenosas subiram ao ar. As outras lesmas, ao verem isso, aceleraram em direção ao acampamento. Os ninjas Kamizuru que os controlavam também perceberam que algo estava errado e voltaram sua atenção para a frente do acampamento. Algo está errado. O que poderia provocar tal reação nas abelhas venenosas? Insetos aburame? Não. O que é isso? O chefe do clã Kamizuru Yabei estava se comunicando com a rainha das abelhas venenosas. O rosto dele escureceu quando ela respondeu. Eles não conseguiam ver a ameaça, apenas pressenti-la pelo cheiro. Bastou aquela frase para ele perceber. Isso era muito grave. No segundo seguinte, um clarão iluminou sua visão. Os dispositivos Katsuyu, que carregavam etiquetas explosivas, começaram a detonar. A explosão desencadeou uma reação em cadeia, e inúmeras luzes carmesim irromperam na escuridão. Bum! É uma emboscada de Konoha. Gritou Yabei. Mas já era tarde demais. A onda de choque da explosão atravessou o enxame de abelhas venenosas, espalhando-as em todas as direções. Ao ouvirem o som, os ninjas no acampamento saíram correndo, apenas para serem recebidos por ainda mais Katsuyus, cada um carregando etiquetas explosivas. A explosão dispersou a energia natural que ocultava a criatura, revelando um número enorme de Katsuyus. Um único olhar foi suficiente para deixar Yabei atônito. Eram muitos. Mesmo para alguém como ele, que comandava milhares de abelhas venenosas diariamente, aquilo era alarmante. Porque aos seus olhos, aquelas não eram lesmas comuns, eram verdadeiras bombas ambulantes. Bum! As explosões não pararam. Nesse instante, o rei das abelhas venenosas olhou repentinamente para o céu. Yabei seguiu seu olhar. Tem alguém lá em cima. Eles conseguem voar? Droga, a colmeia. Yabei ergueu ambas as mãos para o céu. Em meio ao estrondo das explosões, inúmeras abelhas venenosas subiram em disparada, seus ferrões venenosos brilhando com uma luz mortal. As explosões finalmente despertaram o restante dos ninjas de Wagakuri, e num instante, a terra da grama se transformou num inferno. Droga! Defendam! Defendam! Bum! Seus gritos foram abafados por mais uma explosão. Embora fossem ninjas de elite de Wagakuri estacionados na terra da grama e as explosões fossem intensas, os danos não foram fatais, pelo menos não para eles. A onda inicial causou caos, mas eles rapidamente começaram a se reagrupar. No entanto, o enxame de abelhas venenosas sofreu perdas devastadoras. As ondas de choque e o calor dizimaram suas fileiras. Ao perceber isso, Yabei lançou um ataque direto para o céu. Em sua mente, toda aquela emboscada só podia ser obra daquele desgraçado lá em cima. Kazuyama, siga em frente. As abelhas nos localizaram. Eu sei. Kazuyama formou selos de mão em rápida sucessão, com o chakra senjutsu pulsando descontroladamente dentro
dentro dele. É só um enxame de abelhas. Arte sábia, aniquilação dos 5 dragões da inundação. Ao completar o selo do tigre, a figura de Kazuyama se revelou, suas pupilas verticais ardendo em chamas. As 3 princesas serpentes surgiram atrás dele, sua presença lançando um brilho misterioso pelo céu noturno. Você já desenvolveu sua própria arte sábia? Kazuyama é verdadeiramente o gênio que Ryushi Cave não via há tempos. Aniquilação dos 5 dragões da inundação? Mas só há 4 de nós com ele, não é? Uma após a outra, as princesas serpentes falaram, marcando o momento em que a arte sábia foi libertada. Capítulo 359. Kazuyama estava envolto em um brilho verde enquanto as 3 princesas serpente, Tagoriime, Ishikishimaime e Tajitsuime, estendiam seus dedos indicadores direitos para a frente. Luzes espectrais vermelhas, azuis e verdes convergiram diante dele. No instante seguinte, uma forte rajada de fogo irrompeu de sua boca. À medida que as chamas carmesim passavam pelas 3 luzes coloridas, elas adquiriam uma tonalidade sinistra. As serpentes são venenosas por natureza, e cada uma das 3 princesas serpentes havia treinado em uma forma diferente de senjutsu, tornando suas toxinas distintas. A de Tajitsuime era paralisante, a de Tagoriime alucinógena e a de Ishikishimaime corrosiva. Kazuyama, após dominar o senjutsu, desenvolveu sua própria afinidade com serpentes, o veneno de fogo. Talvez fosse por causa de sua obsessão por incendiar coisas, mas seu veneno acabou sendo o mais perverso de todos. O fogo em si não havia mudado, mas com a infusão dessas toxinas, sua letalidade aumentou drasticamente. As abelhas à sua frente nem sequer tiveram a chance de reagir. Foram instantaneamente reduzidas a pó. Não cinzas, mas pó. O veneno corrosivo de Ishikishimaime dissolveu a carne deles, e o veneno ardente de Kazuyama incinerou o que restou. O resultado foi um pó fino espalhado ao vento. O brilho fantasmagórico das chamas iluminou a noite, atraindo a atenção de todos os ninjas de Vagakure estacionados ao longo da fronteira com o país da grama. Mas o choque da cena não durou muito. As explosões contínuas rapidamente trouxeram todos de volta à realidade. O esquadrão kamikaze de Katsuyu continuava avançando. Que diabos é esse fogo? Lord Shibito Azuma. Precisamos de reforços. Yabei assistiu impotente enquanto as chamas mergulhavam na floresta e se misturavam às explosões que já rugiam por ali. O calor abrasador e antinatural fez seu coração disparar. Ao ver suas abelhas venenosas serem incineradas até virarem nada, o medo dominou. A figura que brilhava com luz verde no céu era demais para ele sequer olhar. Sem outra escolha, ele ordenou que seu rei das abelhas venenosas se embrenhasse ainda mais na terra da grama. Seus bastardos. Malditos ninjas de Konoha. Roshi. Eliminem aquele que está incendiando tudo. Yabei não precisou dar ordens, Shibito Azuma e Kaku já estavam em movimento, e atrás deles vinha uma onda de ninjas de elite de Vagakure. Com explosões sacudindo toda a área, era impossível que eles não tivessem percebido. 2 figuras imponentes surgiram de repente das fileiras. Um deles se movia a uma velocidade estonteante, seu corpo irradiando vapor. Ele estava na linha de frente em segundos. O outro irradiava um calor escaldante, rocha derretida revestindo todo o seu corpo com magma incandescente. O Jinchuriki de 5 caudas e o Jinchuriki de 4 caudas Roshi, 2 das armas mais terríveis de Vagakure, avançavam diretamente em direção à fronteira. Kazuyama, Koku e Sengoku estão aqui. Você realmente quer continuar lutando? Esqueçam a ideia de ficarmos disfarçados, nós 2 sozinhos não conseguimos lidar com eles. Shoumei, ao ver as 2 bestas com cauda invadindo o local, rapidamente avisou seu irmão. Mas Kazuyama não precisava do lembrete. No momento em que avistou os 2 Jinchuriki, soube que era a hora de recuar. Katsuyu, quantos clones ainda não conseguiram romper a barreira? Mais da metade. As ondas de choque da explosão retardaram seu avanço. Kazuyama franziu a testa. Ele sabia desde o início que nem todos os Katsuyu conseguiriam, mas depois de todo esse tempo, apenas metade havia passado? De jeito nenhum. Nesse ritmo, todo o plano estava prestes a ruir. Acho que terei que intervir eu mesmo. Ele arremessou uma kunai com uma marca de teletransporte incrustada e desapareceu num lampejo do deus voador do trovão. Ele reapareceu diante de Tsunade. Sem dizer uma palavra, ele a agarrou. Ela estremeceu de surpresa e antes que pudesse dizer qualquer coisa, a cena ao seu redor já havia mudado. Ei, seu pequeno bastardo, o que você está? Bum! A explosão interrompeu Tsunade no meio da frase e deixou dolorosamente claro que ela havia sido teletransportada diretamente para o campo de batalha. Tsunade, sem tempo para conversa. Comece a jogar essas lesmas para lá. O inimigo já enviou reforços. Se conseguiremos exterminar essas abelhas, agora depende de nós. Tsunade olhou para as explosões que continuavam à distância e assentiu firmemente. Katsuyu, reúna-se ao meu redor. Sim, Lady Tsunade. As lesmas que ainda não tinham entrado na floresta começaram imediatamente a recuar. Com a cessação momentânea das explosões, os ninjas de Vagakure finalmente conseguiram respirar aliviados. Droga! Contra-ataque! Matem aqueles bastardos de Konoha. Ataquem! Esperem! O que é isso? Assim que os ninjas de Iva começaram a se reagrupar, amaldiçoando e se preparando para a vingança, um deles gritou de repente confuso. Mais cabeças se voltaram para o céu. Meu Deus! Corram! Movam-se! Abriguem-se! Era uma pedra enorme. O ninja de Iva só conseguiu gemer de frustração. Primeiro explosões, e agora pedras gigantes. E este era absurdamente grande. Mas o que aconteceu a seguir foi completamente inesperado. No instante em que atingiu o chão, a rocha se estilhaçou. Inúmeros fragmentos e projéteis azuis e brancos explodiram em todas as direções. Droga! São aqueles malditos insetos de novo. Assista! Ele nem sequer terminou o aviso quando outra explosão atingiu a área. Esta ainda mais devastadora que a anterior. Aquela rocha caiu bem no meio da formação rochosa. A explosão engoliu todos que estavam por perto num instante. E as pedras não paravam de cair. Uma após a outra, enormes pedaços de pedra eram arremessados contra as fileiras de Iva. E isso ainda não era tudo. Uma rajada repentina de vento varreu a área, erguendo os lentos Katsuyus no ar e arremessando-os diretamente em direção ao acampamento de Iva como se tivessem asas. Kazuyama estava liberando o estilo vento com força total. Impulsionado pelo chakra senjutsu, cada rajada era mais potente que o normal, lançando os Katsuyus em massa em direção às linhas inimigas. Parece que você dominou a liberação de vento do Orochimaru à perfeição.
Vou considerar isso um elogio. Tsunade e Kazuyama continuaram sua troca de brincadeiras enquanto trabalhavam sem parar. Mas seus oponentes não se renderiam tão facilmente. Das profundezas da floresta veio um rugido furioso. De onde diabos vieram essas pragas? Se perder, uma torrente de vapor rasgou o ar, dispersando instantaneamente as chamas. Por mais mortais que fossem as explosões, esse vapor era ainda mais violento. No instante seguinte, uma figura gigantesca irrompeu entre as árvores, esmagando tudo em seu caminho, incluindo lesmas que ainda não haviam detonado. Os 5 caudas Koku entrou na luta, e sua presença era avassaladora. Vapor jorrava de seu corpo enquanto ela avançava, suas 5 caudas enormes cortando o ar e despedaçando rochas que se aproximavam em pleno voo. A onda de vapor eliminou os Katsuyos restantes. A maré da batalha virou num instante. Droga, parece que não temos mais opções. Estamos recuando, Tsunade. Katsuyu, se você ainda não explodiu, recue imediatamente. Ei, Tsunade, para onde você vai? Capítulo 360. Kazuyama Gecko ficou completamente estupefato. Por que diabos ela não estava recuando? E aquele monte de lesmas, será que elas tinham se fundido? Sim, embora fosse muito menor do que antes. Muitos deles já tinham sido destruídos. Katsuyu, você tem selos explosivos dentro de si. Não podemos recuar só porque é uma besta com cauda. Avancem. Tsunade sabia exatamente a importância da operação daquela noite. Mesmo plenamente consciente do poder aterrador de uma besta com cauda, ela não hesitou. Em vez disso, ela liderou a investida. Não de forma imprudente, é claro. As informações sobre os 5 caudas não eram segredo no mundo ninja. Sua imensa força, ainda mais amplificada pela liberação de fervura, a tornava indiscutivelmente a mais forte das bestas com cauda. Mas justamente por causa desse poder avassalador, os 5 caudas carecia de qualquer versatilidade real, uma brecha que Tsunade pudesse explorar. Sem nada além de força bruta e sem habilidades de ataque à distância, os 5 caudas deixou Tsunade e Katsuyu com uma chance real de executar o plano. Caramba! Ela perdeu a cabeça. Kazuyama entendeu o que Tsunade pretendia, mas lidar com a Koku de 5 caudas não era tão simples. Se fosse esse o caso, ela não teria conquistado uma reputação tão temível no mundo ninja. Kazuyama, o que você está fazendo? Que essa lunática se jogue se quiser. Estamos falando de uma besta com cauda aqui. Tajitsuimi olhou para Tsunade com desdém enquanto avançava rapidamente. Em sua visão, a herdeira da floresta Shikotsu e as forças da caverna Ryushi eram inimigas naturais. Avançar em vez de recuar ao enfrentar uma besta com cauda? Ela deve ter perdido a cabeça. Chega, Tajitsuimi. Kazuyama tem seus motivos. Só precisamos fazer a nossa parte. Ishikishimaimi cuspiu de volta nela, depois voltou os olhos para Kazuyama, esperando que ele agisse. Não podemos simplesmente ignorá-la. Ela é a comandante aqui. Se algo acontecer com ela, toda a linha de frente entrará em colapso. Droga. Assim que a batalha se estabilizar, vou fazê-la comer o genjutsu da caverna Ryushi de novo. Técnica de invocação. Kazuyama bateu com as 2 mãos no chão, a frustração estampada no rosto, mas ele ainda estava no campo de batalha. Não havia tempo para reclamar. Mais à frente, os 5 caudas já havia saído da floresta, enquanto Tsunade e a lesma avançavam. Os 2 lados estavam a segundos do confronto. Grande hipopótamo. Seu oponente está aqui. Liberação de água. Técnica de disparo múltiplo do dragão de água. O rugido de Kazuyama ecoou pelo campo de batalha. 3 dragões de água dispararam para o céu, voando diretamente sobre Tsunade e a lesma antes de caírem sobre Koku. Logo em seguida, uma enorme serpente dourada a atingiu em cheio. Ao mesmo tempo, uma serpente verde se enrolou na lesma e fincou sua cauda no chão, erguendo ambas no ar. As 2 cobras eram Kien e Yulin. Antes que Tsunade e a lesma pudessem reagir, elas já estavam no ar. Se Kazuyama não tivesse pedido, eu não moveria um dedo por você, seu verme maldito. A voz de Yulin transbordava desdém. Tsunade não respondeu, e embora a lesma estivesse claramente irritada, não era hora para discussões. Arte sábia. Técnica da saliva de cobra. O chakra senjutsu pulsava. Kazuyama abriu a boca e cuspiu uma onda de fumaça verde. As 3 princesas serpente ao seu lado fizeram o mesmo, cada uma liberando uma nuvem de fumaça. Vermelho, verde e azul. Combinadas com a névoa verde de Kazuyama, as 4 nuvens se entrelaçaram e avançaram em direção a Koku. Ainda encharcada pelos dragões d'água, Koku avistou a estranha névoa rodopiante vindo em sua direção. Ela contorceu seu corpo enorme com agilidade, tentando se esquivar da fumaça colorida. Mas a névoa se movia como se tivesse vontade própria, mudando de direção e perseguindo-a implacavelmente. No momento em que estava prestes a ser engolida, Koku abriu bem as mandíbulas e expeliu uma rajada de vapor branco. Fogo e vapor colidiram violentamente, inundando o campo de batalha com explosões de luz. Os olhos de Kazuyama se estreitaram. Ele mudou seus selos de mão e gritou: Arte sábia. Estrangulamento da sombra da serpente. A névoa se dissipou instantaneamente. De dentro dela, 4 sombras de serpente dispararam em direção a Koku. Seus corpos incharam no ar, espessos como cordas, e se enrolaram firmemente ao redor dela. Koku se debateu e golpeou com imensa força, mas as sombras da serpente permaneceram firmes, prendendo-a no lugar e recusando-se a soltá-la. O violento choque entre a força bruta e o senjutsu fez a expressão de Kazuyama se tornar sombria. Ele podia sentir seu chakra se esvaindo a uma velocidade alarmante. Naquele instante, Tsunade aproveitou a oportunidade. Com Katsuyu nas costas, ela saltou de Yulin e gritou com toda a força dos seus pulmões: Katsuyu! Pronta, Lady Tsunade. Com um ímpeto de força, Tsunade arremessou Katsuyu pelo ar, mirando diretamente nos reforços de Vagakuri. Katsuyu, exploda-os em pedaços. Sim, Suna. No momento em que Katsuyu estava prestes a responder, uma enorme mão vermelha a agarrou no ar. Um inseto insignificante. Não pense que pode continuar causando problemas. O macaco vermelho gigante falou com voz humana, olhando para Katsuyu, que estava presa com desdém. Carregado de etiquetas explosivas, hein? Já é brutal o suficiente usar a si mesmo como bomba. Hoshi, agora em sua forma de 4 caudas, olhou friamente para Katsuyu. Uma mão não era suficiente. Ele a agarrou com força com as 2. A pobre Katsuyu já havia encolhido, e agora estava completamente dominada pelo 4 caudas. Tsunade ficou atonita ao ver o 4 caudas aparecer. Ainda no ar, ela não tinha como se defender, e a besta claramente não a deixaria escapar. Princesa Tsunade, uma dos Sannin lendários de Konoha? Morra aqui, e nada mais ficará em nosso caminho.
Morrer. 4 caudas carmesim chicotearam Tsunade no ar. Ela não conseguiu se esquivar, aquelas caudas vinham muito rápido. De repente uma figura apareceu ao lado dela num instante. Irresponsável como sempre. Formação de 10.000 serpentes. Com aquele grito furioso, uma horda de cobras irrompeu na cena, mordendo as caudas que se aproximavam. Cobras contra caudas, longas contra longas, quem se importava? Mas a realidade bateu forte. Os ataques do 4 caudas destruíram a onda de serpentes instantaneamente. Ainda assim, aquele momento de atraso foi tudo que Kazuyama precisava para reativar sua técnica do deus voador do trovão. Katsuyu, Kirin, Yulin, Bang. Pouco antes da fuga, Katsuyu, Kirin e Yulin se transformaram em nuvens de fumaça branca e desapareceram. Apenas as formas imponentes do 4 caudas e dos 5 caudas permaneceram no campo de batalha. Maldito ninja de Konoha. Rugido. O rugido furioso dos 5 caudas ecoou pelo céu. Atacar e desaparecer sem hesitar. Esse tipo de manobra era instintivo para Kazuyama. Num piscar de olhos, a técnica do deus voador do trovão trouxe a dupla de volta para a linha de frente da base de Konoha. Tsunade, Lady Tsunade, quantos anos você tem? Atacar assim de repente vai te matar. Você não entende? Você vê uma besta com cauda e não foge? Quem você pensa que é? Ei! Pare de me bater. Tá bom, eu vou calar a boca, tá bem? Parar. Assim que pousaram, Kazuyama começou a reclamar sem parar. Estava furioso, frustrado. E Tsunade não ia tolerar seus desabafos em silêncio. Em pouco tempo começou a perseguição e a pancadaria. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.